150 mil ouvintes diários, 40 mil acessos no portal. E onde você está? Dê voz e visibilidade ao seu negócio. Anuncie no combo Portal Utilitar mais rádio ponto e vírgula. A partir de R$ 138 mensais, seu negócio aparece. Fale com a gente. Mande uma mensagem para nosso WhatsApp. E sucesso! 21 99915 1380. Repetindo, 21 99915 1380. 2021 traz novidades em ponto e vírgula. Luciano Fiorani, Rafael Machado, Léo Fiorani, Thiago O'Reilly, Romário Soares e grande equipe vão transmitir o esporte em ponto e vírgula. Transmissão ao vivo, com emoção, porque o rádio mostra pra você o que você não vê na tela da TV. Futebol agora é em ponto e vírgula, porque não acaba aqui. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Resenha do Contador. Um programa descontraído com linguagem informal para falar sobre empreendimento contábil, contabilidade e tudo que envolve assessoria empresarial e conhecimento multidisciplinar. Apresentação: Rafael Machado, Gisele Lima, Edilson Júnior, Pedro Mendes, Jean Giel, Flávio Pires, Ed Gonçalves. Boa noite, galera. Boa noite, ouvintes da Rádio Ponto e Vírgula. Sejam muito bem-vindos ao programa Resenha de Contador. Hoje nós teremos uma convidada especial, sensacional, Gisele Lima, a contadora global. Fala aí, Gisele. Boa noite, turma. E aí, Gi, que prazer ter você aqui hoje. Seja bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui com a galera, bater esse papo aí, contar um pouquinho da minha história e de tudo que eu vivi aí nesses últimos 15 anos com a contabilidade. Falar um pouquinho também da minha vida pessoal, né? Que não tem como não misturar as coisas, né? Afinal de contas, a gente não é só contador, né? A gente é contador, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é radialista, a gente é de tudo um pouco. De tudo um pouco, né? É isso aí, a vida. Tem gente que acha que o contador ele fica sentado atrás de uma mesa, trancado numa sala, e nem imagina tudo que a gente faz além da contabilidade, né? A nossa vida é muito mais que isso. É verdade. E aí, Gi, acho que a galera tá muito curiosa, assim, para saber tua história, né? História, da onde veio, assim, a contabilidade, como entrou na sua vida, como que você evoluiu nessa carreira para chegar a ser essa empresária fantástica que você é. Ah, o Jean, né? Jean é o garantiador de primeira, né? Hoje ele está reinando aqui. Hoje ele está reinando absoluto, só ele dividindo. Claro que o Mateuzinho está aqui com a gente, da produção. O Mateus né? está escondido. Mas no resenha ele está reinando absoluto. Bom, a contabilidade, na verdade, assim, na minha época, né, lá em 96, quando eu fiz o segundo grau técnico, né, a gente tinha que fazer prova, e aí uma das minhas opções foi contabilidade, né, queria fazer patologia, botei patologia, secretariado e contabilidade. E aí passei para patologia, que era o que eu queria fazer a princípio, porque, assim, eu sempre gostei de ajudar pessoas, e eu achava que eu só ia conseguir ajudar outras pessoas se eu atuasse em qualquer coisa voltada para a área médica. Eu não imaginava que eu pudesse ajudar as pessoas através da contabilidade, né? 15, 16 anos eu não imaginava. Na minha cabeça, eu só poderia ajudar pessoas através de alguma coisa que eu fizesse na área médica, assim. Minha família não era uma família, assim, de grandes posses. Graças a Deus nunca passei necessidade, mas, assim, eu não conseguia me enxergar fazendo medicina, por exemplo. Né, diante, né, das adversidades da vida, eu não me imaginava fazendo medicina. Então, assim, meu primeiro pensamento foi, cara, vou fazer patologia, depois eu tento uma faculdade de enfermagem.
né? Esse foi meu primeiro pensamento. Aí, quando eu passei, era um colégio longe de casa, minha mãe não deixou eu ir para o colégio, e aí ela falou assim, não, você vai fazer no Daltro Santos, que lá tem o técnico em contabilidade, você vai cuidar de empresa, então você vai para lá. Então, a contabilidade, na realidade, foi uma escolha da minha mãe, né? Porque ela não queria que eu fosse estudar num local longe da minha casa, e eu acabei indo fazer o segundo grau técnico em contabilidade. Foi o meu primeiro contato com contabilidade, foi no segundo grau, né? Quando eu cheguei lá para o terceiro ano, né, eu conheci o meu esposo, engravidei e casei. E aí parei, né? Terminei lá, não consegui terminar o terceiro ano, né? Do técnico em contabilidade. Aí fui para um colégio depois, quando eu decidi que eu queria fazer faculdade, eu ainda estava na minha cabeça com a enfermagem, né? Aí a minha preciosa filha que está aqui com a gente hoje ficou internada. E eu queria fazer UTI neonatal. Ela ficou do lado da UTI neonatal. E aí, diante daquela situação, né? Daquelas crianças tão debilitadas e tal, eu comecei a me questionar se realmente valia a pena eu investir tempo na faculdade de enfermagem. Aí pensei em fazer direito por um momento. Eu falei assim, cara, quer saber? Eu já fiz o técnico em contabilidade. Eu já sei mais ou menos como é que funciona. Cara, eu acho que eu vou fazer a faculdade de contabilidade. E aí, eu falei assim, cara, eu acho que eu não tenho estômago para lidar com a área médica, lidar com isso. Acho que eu não vou ter, sabe, condições de lidar psicologicamente com um bebezinho, com uma criança. Eu já fiquei desesperada com a minha filha. Quer dizer, o filho dos outros, vou ter que lidar com o filho. Eu falei assim, não, eu vou fazer contabilidade. E aí eu comecei a faculdade de contabilidade lá em 2005, com ela já com uns 4 anos, minha filha já com uns 4 aninhos. É melhor lidar com a empresa dos outros que com o filho dos outros, né? É verdade, com certeza, Com certeza. sem sombra de dúvidas. E foi assim que a contabilidade entrou na minha vida, gente. Ah, sensacional. Hoje eu tô aqui com uma outra empresária também que é fantástica, que eu sou fã também. Não posso Carolzinha. deixar de falar, Carol. Carol, Obrigada, você é Jean. sensacional também. Prazer é todo meu estar aqui participando com vocês. E hoje numa data super especial, que é a Gia aí, de frente. Não é? De frente aqui, pra gente bater muito papo. Carol, você tem alguma uma curiosidade, assim, sobre a vida da Gi, entendeu? Então, Gi, uma vez você escolhendo a faculdade, entrou nessa área, em seguida, após faculdade, você já entrou no ramo de empresária contábil, você passou por algum outro processo antes de entrar para o ramo de empresariar no ramo da atividade da contabilidade? Então, eu atuei durante 13 anos aí no corporativo, né, de empresas. Então, assim, na verdade, assim, na faculdade, eu fazia faculdade, trabalhava no salão, dava conta da filha, da avó, do marido. Multifunções. Multi. E aí, chegou num dado momento lá pro terceiro, quarto período, eu falei, cara, eu tenho que começar a estagiar. Porque, assim, se eu tô fazendo isso aqui que eu quero fazer pra minha vida, eu tenho que começar a me inserir nesse universo, né? E trabalhando como cabeleireiro e manicure, não dava pra eu poder começar a me inserir. Aí eu falei, cara, eu vou começar a procurar estágio. Aí comecei a procurar estágio, meu primeiro estágio foi na Cândido Mendes, Faculdade Cândido Mendes. E fui para lá para poder fazer análise de razão. Aí saí, eu fiquei uma época no estágio, no salão. Era uma loucura, né, Júlia? Jesus. Era doida. Disposição, hein? No estágio, no salão, estudando, fazendo a faculdade à noite. E aí, de lá, eu comecei a gostar, né, da área contábil, verdadeiramente me inserir. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Eu tinha uma certa aversão à tecnologia no início. E eu peguei exatamente o período do SPED, né, da entrada do SPED no mercado. Foi doído, né? Isso, porque eu comecei a faculdade em 2005. Caraca. A gente estava implementando normas internacionais, que o pessoal estava falando desde 2001, mas começou a ser implementado em 2006. E peguei o boom do SPED, que 2006, 2007, 2008 entrou o SPED, né? E eu falei, cara, eu tenho que fazer isso dar certo de alguma forma. E comecei a estudar a parte tecnológica, aprender a lidar com o computador, fazer cursos de informática, esses troços todos para poder me inserir no mercado de uma maneira melhor, né? Fui estudar o mercado, o que o mercado estava oferecendo ali naquele momento, e comecei a me inserir aí. Primeiramente, assim, a minha meta era me tornar especialista na área de obrigações acessórias e tributárias, né? Então, eu atuei no mercado
em pelo menos umas 5 ou 6 empresas aí na parte corporativa, Carol. Bem legal, pegou bastante experiência, né? Sim, sim. O corporativo te ensina muito, ele te bate muito, mas ele te ensina muito também. Sim. Então, assim, a casca que eu criei, agradeço muito ao universo corporativo, porque, assim, eu apanhei bastante no início, principalmente por conta de competências emocionais, né? E aí, isso foi se moldando, né? O próprio mercado, o dia a dia, eles foram moldando o meu caráter profissional, né? Sim. Então, eu apanhei muito, mas eu aprendi também. Tive bons professores também, tive pessoas que me ensinaram bastante. Você fez uma escolha bem legal que foi estudar sobre tecnologia, né? Foi se tornar uma profissional mais voltada, né, para a área tecnológica, que hoje é o futuro da contabilidade, né? É o futuro presente. É isso que eu ia Que a gente falar. tá vivendo. É a realidade, né? Não é nem o futuro, é a realidade, uma realidade sem volta, né? Não tem mais volta. Sim, a gente estava até conversando ali sobre, quando a gente inicia no empreendedorismo contábil, a dificuldade que é você acompanhar nessa tecnologia, você investir nessa tecnologia, né? Você conseguir chegar num nível de automação que gere maior produtividade, sem perca de qualidade também, né? verdade. E você conseguir fazer essa passagem do contador para o 100% empresário, né? Você Verdade. tem sentido dificuldade nisso? Como é que tá sendo para você esse processo? Para mim, assim, o empreendedorismo para mim é algo relativamente novo, né? Eu já tô aí, dizer assim, no total, quase 15 anos de carreira. E mais ou menos um ano e meio para quase 2 aí eu decidi empreender, que era um projeto, né, que eu tinha, né, de carreira. Eu sempre quis atuar, né, um pouco nessa área, ajudando pequenos empresários. Eu fazia isso já no corporativo, mas bem timidamente, né, sem uma estrutura. Fazia isso na pessoa física, a entrega de declaração de imposto de renda da pessoa física, eu já fazia, mesmo já atuando no mercado. Fazia de vez em quando algum estudo tributário para uma empresa ou outra, né? Dava uma ajuda, uma orientação, mas muito sempre como uma consultoria. Mas tinha um planejamento aí que eu comecei, na verdade, a pensar nisso, né? Quando eu passei pela minha primeira demissão, né? Quando eu passei pela minha primeira demissão no mundo corporativo, porque até então eu vinha de uma empresa para outra pedindo demissão. Eu que pedia demissão, né? Enxergava uma oportunidade nova ou estava insatisfeita com alguma coisa naquela empresa que eu estava trabalhando, e aí eu ia lá pedir as contas, ou então eu era convidada. Aconteceram situações em que eu fui sondada pelo mercado, né? E as empresas queriam, né, me ter lá como uma profissional com eles, e eu fazia as entrevistas e acabava pedindo demissão e mudando de empresa. Quando eu passei pela minha primeira demissão, foi uma situação assim que para mim foi um tanto quanto traumática, né? Porque eu tinha passado por uma situação com a minha família de um assalto. Eu sofri um acidente nesse assalto. Eu fiquei 6 meses afastada do trabalho. E aí, quando eu retornei desse acidente, eu fui mandada embora. Foi um baque atrás de outro, né? Sim. 2 pancadões assim. Primeiro, né? Ter minha mobilidade retirada. Eu quebrei a perna num nível grande, tive que botar um monte de parafuso, placa, e fiquei impossibilitada de andar. E tirou toda a minha liberdade, mobilidade de todas as formas. Fiquei completamente dependente do meu marido e da minha filha para poder fazer as coisas para mim. E depois, quando eu decido retornar ao mercado de trabalho, eu recebo uma carta de demissão. Esse baque, né? Exatamente. Então, assim, naquele momento ali, eu era uma pessoa que eu ganhava bem no mercado, eu já era gestora de time, ganhava muito bem, o mercado me pagava muito bem naquela época, mas eu não tinha nenhum plano financeiro, eu não tinha reserva financeira, eu não tinha nada. Foi ali que eu comecei a estudar a parte de BPO financeiro, foi ali que eu comecei a me inserir nesse universo. E o primeiro trabalho que eu fiz foi organizar minha vida financeira. Eu falei, não, eu preciso organizar minha vida financeira, ter que viver o que eu estou vivendo, entendeu? Me ver desempregada e sem ter nenhuma reserva financeira, entendeu? Então, assim, naquele momento ali eu tive consciência de que eu precisava me organizar financeiramente. E aí eu fiz um trabalho, né, de organização que foi muito além do simples financeiro, né? Eu comecei a questionar meu modo de comprar, no que eu gastava. Eu fiz uma imersão mesmo, né, na área financeira.
E naquele momento ali eu fiz um planejamento de carreira. Eu falei, olha, eu já quero empreender, já sinto vontade de empreender. Minha mãe era uma empreendedora nata, eu aprendi empreendedorismo com a minha mãe. Eu digo que minha mãe foi minha grande inspiração de sempre ter vontade de fazer alguma coisa além, né, do que o mercado me oferecia. E aí eu falei, cara, eu preciso voltar ao mercado por um tempo, sim, mas eu preciso estruturar um plano melhor do que esse momento que eu tô vivendo agora. Sim. E aí eu voltei pro mercado de trabalho, né? Já pensando, cara, eu vou ficar tanto tempo nessa empresa, daqui a tanto tempo eu já vou abrir meu escritório, eu já vou diversificar minha renda em outra coisa e vou buscando outros meios de buscar outras formas de renda, porque eu ouvi uma frase uma vez numa palestra, né? Que é muito ruim a gente colocar todos os nossos ovos numa única cesta, porque se aquela cesta cai no chão, você fica sem ter o que comer. Fica. E aí concordo. foi nesse momento da minha vida que eu falei, não, putz, eu preciso ser mais do que a coordenadora fiscal, eu preciso ser mais do que a líder, eu preciso ser mais do que a profissional, eu preciso de outras fontes de renda. E foi nesse momento que eu decidi que eu tinha que empreender. E hoje a Gisele é o quê? É só empreendedor? Só, né? Oh, meu Deus. Tá. Oh. A Carol tem quase 20 Ah, anos. meu Deus. Só. Só, né? Como se fosse fácil. O sonho. Só empresário contábil. Você está como empresária contábil ou também tem a dupla jornada em como... No momento, eu tô só empreendedora contábil. Agora, no eu momento. vou falar uma coisa pra você, hein? Essa história que se contou aqui, se você conta para um cliente, ele compra o teu BPO financeiro em Na 2 hora. minutos. Não, verdade. cara, sério. Mas é a dor deles, né? Sim. Se É essa você- dor que Pô, que as pessoas começam a sentir e vem alguém com esse remédio. Eu tomei aqui Isso, que eu tenho um remédio para te isso. dar, que isso tem Você solução. tem a melhor propaganda do mundo. Você tem uma experiência própria para falar, senta aqui do meu lado, meu filho, que eu vou te contar a minha experiência, o que eu mesmo fiz comigo, e olha a diferença do antes e depois. Com certeza. E é sério, isso é uma das melhores formas de vender, né? Você trazer uma história real, Sim, ainda mais que você mesmo passou. Exatamente. Não é um terceiro que você ajudou, né? verdade. Você mudou a sua vida com o seu método de gestão financeira, que você implantou na sua vida, no seu negócio, e que funciona para você e vai funcionar para ele. Isso Com é bem certeza. legal, viu? Foi um trabalho bem. Minha filha tá aqui, ela vai lembrar, né? Dessa história. Cara, foi muito doido, porque assim, eu lembro que quando eu fiz o primeiro curso de introdução à gestão financeira pessoal pelo Sebrae, e aí os caras falavam uns negócios lá, eu falei, cara, será que eu tenho que fazer isso tudo mesmo e tal? Aí fui lá, fiz o meu levantamento trimestral, né? Que é a primeira indicação que eles dão lá, faz o seu levantamento trimestral de gastos. Aí fui lá, peguei os extratos bancários, fiz lá o levantamento trimestral. Aí eu comecei a perceber que eu gastava dinheiro em coisas assim que não eram, né, Não é? tão importantes, tão Não. relevantes e tal. E aí eu fui me aprofundando no processo e foi muito engraçado. Ela tá rindo aqui, minha filha, Eu vocês acho que não a estão gente vendo, podia gente. dar a palavra para a filha dela depois, para ela falar, para ela contar esse negócio com as Esse palavras dela. processo. Porque isso vai ser engraçado, hein? Eu Porque acho. assim, cara, foi muito bizarro. Aí eu percebi que a minha vizinha da frente, todo mês, ela vinha com aquela revistinha da Avon, da Natura e tal. Todo mês era 150, 120, 140 de creme. Aí eu falei, cara, eu gasto isso tudo mesmo de creme? Calma aí. Aí fui abrir as gavetas. Quando eu abri as gavetas, era 4, Pulou 5, creme, né? 10 vidros de creme. Falei, gente, que é isso? Onde é que eu vou usar tanto creme assim? Aí É fui necessário, abrir. um pouco só. Não é? Você só eu tô passando creme nas pessoas. né? Aí eu falei assim, cara, um monte de creme lá, pá, vários vidros. Aí fui abrir o armário de cosméticos de cabelo e tal. Eu tinha, às vezes, 4, 5 máscaras diferentes de creme de cabelo. Quando eu cheguei nos sapatos, eu cheguei a 280 pares de sapatos. Vocês têm Aí tu abriu um noção? brechó, né? Não, Montou o cara, escritório vendendo sapato. Eu achei pares de sapatos iguais. Iguais. Mesma cor, igualzinho. Falei, cara, não é possível. Ou eu sou a louca compulsiva das compras, ou eu não sei o que eu sou. Porque, assim, não é normal uma pessoa ter 280 pares de sapato. Meu pai me chamava de centopeia, mas eu não achava que eu era... tinha Não é? tanto par de sapato assim. Ele sempre me zoava com isso. Ah, filho, tu parece a centopeia, cada hora tu tá com sapato diferente no pé. Misericórdia, garota. E aí, só quando eu fui fazer esse processo,
né, de análise financeira foi que eu fui me perceber como consumidora, no que eu gastava, onde eu consumia o meu dinheiro, né? E às vezes eu ficava me perguntando assim, poxa, eu trabalho tanto, eu não consigo viajar, eu não consigo crescer em algumas áreas, algumas coisas assim que eu tinha desejo de fazer, eu acabava não fazendo. E aí, nesse processo, né, de educação financeira, é que eu fui descobrindo exatamente onde é que o meu dinheiro ia, onde é que eu gastava, entendeu? Então, assim, para mim foi muito importante porque esse processo, ele me possibilitou fazer viagens que eu fui fazendo posteriormente, eu trouxe muitos benefícios para minha família, né? De aquisição de coisas, de comprar coisas, muito depois desse processo financeiro, porque assim, eu acabava gastando muito dinheiro com coisas desnecessárias. Assim, eu cheguei ao ponto de conversar com um psicólogo, porque eu achei que eu era uma compradora compulsiva, juro. A gente faz isso um pouquinho hoje com os nossos clientes. Sim, Depois de todo esse sim. aprendizado, essa bagagem, a gente literalmente faz uma sessão Psicológica, psicológica para poder sim. passar realmente a realidade e ele conseguir enxergar essa dor, né? Porque a falta de controle dos seus custos gera esse descontrole e o resultado, consequentemente, é um resultado negativo no final das contas, né? Sim, não fecha a contabilidade, não fecha. fecha. Você não tem um gasto com qualidade, né? Você Exatamente. gasta com quantidade, mas você não gasta com qualidade, você não sabe com que você gasta. Por mais que entre muito dinheiro, sai muito, né? Então, assim, a pandemia, acho que ela abriu muitos olhos, Sim. principalmente daqueles empresários que tinham uma entrada muito farta e não se preocupavam com a saída, né? Não se preocupavam com o que você Não falou, com fazia a esse reserva de controle. emergência, não fazia esse controle. Ah, tá entrando, não tem problema se gastar, não tem problema se roubar. Eu reparei muito isso naquela quebradeira, se eu não me engano, foi 2014 que começou a economia a afundar um pouco mais e as incorporadoras imobiliárias e as construtoras começaram a quebrar muito porque o controle financeiro deles era muito ruim. Era muito ruim, então assim, tinha muito roubo na obra, né? Eu tenho, eu tenho amigos que são engenheiros, eles falam, Jean, era impressionante, assim, o quanto que eu via as pessoas desviarem dinheiro, né? Era para entregar um caminhão de terra, era para entregar 10, entregava só um, e aí o engenheiro que estava no esquema assinava que recebeu os 10, e aí você vê, né? O próprio Maracanã, a gente viu quanto que foi desviado lá, né? Sim. Então, você vê que o empresário, ele... Hoje, eu acho que muitos empresários estão se preocupando muito mais, né, com o gasto e não somente com a receita. Né? Porque assim, a gente, né, a gente não foi educado financeiramente, né? O brasileiro, ele não é educado financeiramente. Então, assim, eu agradeço, assim, não gostaria de ter passado pelo que eu passei. Fato. Só a gente sabe o que a gente passou. Que a gente aprende mais com a dor do que com o Só louvor. a gente sabe o que a gente passou, mas assim, eu não gostaria de ter vivido o que eu vivi, mas essa experiência, ela me ensinou, né? Eu costumo dizer para as pessoas que hoje, quando a gente está conversando com essa galera aí que tá muito inserida nesse cenário atual, né? Que é o cenário da pandemia, da escassez do dinheiro, da falta de emprego, de tudo isso, eu falo para elas que eu agradeço esse momento de escassez da minha vida, porque ele fez com que eu me despertasse para algo que eu podia fazer, né? Porque, assim, às vezes a gente bota muita culpa no governo, bota muita culpa nos né? Na economia de uma maneira geral, quando muitas das vezes a solução está na nossa mão, né? Tá numa organização, tá em você visualizar lá suas finanças, de como realmente você gasta o seu dinheiro, ter uma consciência, né, de como você gasta o seu dinheiro, aonde você gasta o seu dinheiro. E existem maneiras de você fazer, às vezes, a mesma coisa de uma maneira financeiramente mais vantajosa, melhor, entendeu? Então, você começar a analisar por esse prisma, né, nesse aspecto, você consegue ter ganhos aí muito melhores, né? Investir o seu dinheiro de uma maneira melhor, gastar de uma maneira mais consciente, entendeu? Então, assim, para mim, foi muito importante ter passado pela educação financeira, entendeu? E eu já passei, assim, de certa forma, tarde, né? Eu não era nenhuma alienada, né? Porque, assim, eu tinha passado pela faculdade de contabilidade, eu tinha trabalhado em área financeira, já tinha trabalhado em contas a receber, o mercado já tinha me dado, né, esse presente. Eu fazia isso nas empresas que eu passava e que eu trabalhava, mas só que eu não aplicava isso na minha vida, entendeu? Então, para mim, foi libertador ter passado por esse processo, entendeu? Eu me tornei uma pessoa melhor, mais educada, comprando de uma maneira mais consciente, gastando meu dinheiro de uma maneira mais consciente e colhendo os frutos disso, que eu acho que é o mais legal, o mais importante.
Não, pô, muito legal. E você passou antes da pandemia, né? Sim. Isso foi, Eu dou graças a Deus que foi antes da pandemia. isso foi ótimo, assim, né? Sensacional. Eu não sei se Carol tá com essa dúvida, mas eu tenho essa dúvida desde quando eu comecei a te acompanhar. Sim. Como é que você consegue dar conta de tudo que você faz, cara? Porque assim, quem segue, cara, vocês têm que seguir a Gisele nas redes sociais. Porque ela posta assim, ao mesmo tempo ela tá tomando conta do negócio, daqui a pouco ela tá fazendo alguma coisa em casa, daqui a pouco tá fazendo uma coisa na rua, e tu fala, gente, como é que são, quantos braços essa mulher tem, quantas pessoas, né, ela consegue ser, como é que você consegue administrar isso tudo, assim? Dá um toque pra galera que precisa aprender a fazer isso. Eu por acho que é favor. uma questão de organização mesmo. E assim, eu falo muito com os meus clientes que aquilo assim, eu gosto muito de falar daquilo que eu vivo, né? Quando a gente não fala daquilo que a gente vive, parece que isso soa como mentira e a pessoa percebe, é fato, entendeu? Então, assim, me organizar para poder fazer, organizar minha semana, o que eu quero fazer. Eu tenho os meus dias off, lógico, entendeu? Tem dia que eu acordo e eu falo assim, eu posso hoje não fazer nada? Posso. Eu tenho dia que eu acordo assim. Hoje eu posso não fazer nada, porque tudo que eu fiz até aqui, a organização que eu tenho, né? As coisas vão ficar equilibradas, vão ficar bem, né? Então, assim, eu acredito que muito do que eu consigo fazer, né? De repente, nas 24 horas que todos nós temos, né? Eu dou, graças a Deus, a organização. Assim, eu tinha muita dificuldade uma das dificuldades que eu tinha, né, na minha organização era de delegar, entendeu? Então, eu fiz um processo de coaching. O coaching me ajudou muito nisso, nessa questão do delegar, do me priorizar, né? De algumas coisas eu conseguir elencar, né, as minhas prioridades, entendeu? Eu gosto de cuidar da minha saúde, eu gosto de cuidar da minha alimentação, né? Eu gosto de dar conta das coisas da empresa, de atender os clientes. Então, assim, eu já tinha uma certa organização, né? Só que até que o meu coach, ele briga comigo. Você quer ser organizada ou você quer ter controle sobre as coisas? Era uma coisa que ele batia muito nessa tecla comigo. Porque, assim, eu cheguei em uma época que eu sofria por não ter controle de algumas coisas. E, assim, as conversas com eles, a condução, a pessoa fala, coach é uma bobeira e tal, que não sei o que. Claro, é claro que, assim, às vezes o cara não sabe te conduzir bem. Eu posso até alguém ter uma experiência diferente da minha, mas assim, o coaching que eu fiz, ele sempre tinha muito assim, me trazer para o centro, sabe? Me trazer para a consciência, sabe? Ele falava, você não precisa fazer tudo, você não precisa dar conta de tudo, você só precisa priorizar as coisas, entendeu? E com isso foi se tornando mais leve. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa melhor depois desse processo que eu tive com o coaching, porque eu consigo fazer esse monte de coisa que vocês falam que eu faço aí, mas não me cobrando tanto, que eu acho que é o mais legal, entendeu? Porque, assim, eu, de certa forma, eu tinha, assim, um certo peso na quantidade de coisas que eu fazia. Entendeu? Era muita coisa, E né? dentro desse mundo aí de rede social, eu queria saber como você lida. Primeiro, eu amo, né? Aquelas pegadinhas, tem hora que eu tô rindo, Sensacional, né? Ela é No sensacional. trânsito, rindo no meio do horário de expediente, com a Gisele, com aquele olho maravilhoso que ela coloca. Como é que você lida bem, assim, teu público na rede social? O que você vê em relação ao que você consegue passar de conteúdo para eles, ou retornos para você? Tanto profissionalmente como pessoalmente, assim, falando, né? Como pessoa. O que você entende, enxerga isso? Olha, uma coisa assim, são comentários que as pessoas às vezes me mandam, né, no privado, no direct, ou no próprio WhatsApp mesmo, né? As pessoas que têm o meu contato direto. De comentários, às vezes, de pessoas que não me conheciam, né? E as pessoas comparando com as pessoas que me conhecem, né? Aí algumas pessoas falam, nossa, eu não sabia que a Gisele era assim, que não sei o que, sei o que lá. Aí a pessoa vira pra ela, Gisele sempre foi assim. Ela sempre foi assim, ela sempre foi engraçada, ela sempre fez graça de tudo. Cara, eu fazia graça, às vezes o negócio pegando fogo, sabe? Acontecia, tipo assim, uma mega blaster, como diz uma amiga minha, Manu, né? A gente afundado no balde de cocô, entendeu? Assim, uma situação meio mega ruim de resolver. E eu tava lá, falei assim, gente, calma, vamos focar na solução. A gente foca na solução. E aí eu fazia uma gracinha, uma brincadeira para o pessoal desmontar, descontrair, e a gente conseguir focar na solução. Entendeu? Então, assim, eu sempre fui divertida, né? E sempre fiz graça desses momentos justamente para poder tentar desconstruir, né? Às vezes porque às vezes as pessoas estavam tão tensas, elas estavam tão focadas naquele problema, que às vezes a brincadeira fazia com que elas respirassem e falassem, bom, como é que a gente consegue resolver, né? Então, assim,
esse lado cômico, né, divertido, é uma coisa que me acompanha desde sempre, entendeu? Então, assim, a Gisele que vocês veem aí fazendo graça com esses olhos grandes aí, fazendo piada das situações dela, é a Gisele do dia a dia. Quem trabalhou comigo, quem conviveu comigo, né, no dia a dia de trabalho, sabe que eu sou assim. Então, assim, eu fiquei me pensando, né, assim, quando eu olhava algumas pessoas, né, na internet, principalmente no nosso universo, né? Que é o universo da contabilidade, que é um pouco mais, mais sério e tal. Eu falei assim, cara, desculpa, eu super respeito vocês, cara, mas eu não consigo ser assim. Não, mas é legal. Mas eu acho que isso tá mudando, né? Sim, sim. Você vê uma galera que tá vindo aí muito mais descontraída, e para você pegar realmente o público e conseguir manter, uma coisa é você ter um boom, né? Mas para manter isso com constância, eu acho que esse é o pulo do gato, porque a gente já tem uma vida dura, né? A gente já passa por um processo, o próprio... A contabilidade é séria demais. Não é, o débito e crédito é muito, né? Muito sério, até para você passar isso. E você conseguir passar isso de uma leveza dentro de uma brincadeira, e as pegadinhas que você faz com a dupla personalidade de cliente versus contador, eu acho o máximo. E às vezes eu replico isso com um determinado cliente que eu vejo que eu tenho uma pegada mais divertida. Eu acho isso sensacional. Mas é muito bom o feedback que as pessoas dão com relação ao bom humor, né? Que eu utilizo eu faço paródia. Às vezes eu tô bem lá, muito bem, fazendo alguma situação, aí me vem uma música, aí eu começo a fazer uma letra em cima da música, entendeu? E faço graça daquela situação, e o pessoal começa a rir. E vai que vai, que vou. É a vida. Eu gosto de me divertir com a minha profissão. Sim. Mas isso é legal. E você tem visto, assim, não sei se você já tá sentindo, você já tá vendo algum retorno através das redes sociais, das mídias, assim, com relação a trazer cliente e trazer mais indicações e gerar leads? Ou é algo que você está pensando mais para o futuro? O que você imagina das redes sociais como forma de captação, né? E de aparecer mais para o mercado, assim? Olha, assim, o que eu vejo é que, assim, as pessoas... A rede social, ela cria uma identificação, né? Então, assim, eu tenho clientes que vieram através da rede social justamente por conta da identificação que eles encontraram comigo, a forma como eu falo, a forma como eu me expresso, como eu explico as coisas. Então, assim, a rede social, ela me trouxe coisas muito boas, não só a nível de lead, né? De clientes, de novos clientes, de prospectar pessoas, mas ela me trouxe, por exemplo, o CRC. Eu ia te perguntar isso agora. Eu também. Eu ia te pedir para você contar essa história, que essa história é muito maneira, cara. Eu acho que vale muito a pena. Vale a pena. Então, o CRC, assim, eu sempre estive no CRC, desde que eu decidi, né, que eu tinha lá que fazer contabilidade e tal. Eu sempre usei a casa do contador, né, no que ela me oferecia. Então, eu sempre fiz curso por lá. Eu sempre procurei entender quais os benefícios eu teria, né, com o pagamento da minha anuidade. Isso eu sempre fiz, desde o início. Então, desde a carteirinha de estudante até a provisória e depois a permanente, eu sempre estive no CRC, fazendo os cursos, me beneficiando, participando de alguns eventos. Mas eu nunca fiz parte de nada no CRC, né? E aí, com o advento da rede social, né, na verdade, eu comecei a fazer rede social, né? É um trabalho de divulgação, de comunicação, de contabilidade na rede social, antes de sair do meu último emprego. Então, eu já estava nessa pegada de começar a trazer algum conteúdo, tive que moldar o meu conteúdo, porque assim, eu não podia chegar numa rede social e falar assim, não, porque você tem que trabalhar o seu compliance. Cara, o pessoal ia falar, você tá doida. O que é isso? O que é isso? Compliance. Que é isso, cara? A carga tributária e o índice, cara, as pessoas o fato não iam gerador da exatamente. Não vai dar certo. Então, assim, eu já vinha fazendo um trabalho de trazer uma comunicação mais aberta, né? Porque eu sabia que o público da rede social era um público que não era um público que é um CEO, né? Não é um dono de empresa que eu chego para ele e falo lá, cara, o teu ativo, o teu passivo. O cara que é grande empreendedor, grande empresário, que era a galera que eu sentava na mesa, cara, qualquer coisa que eu falasse com um termo técnico, esse cara entendia, esse cara sabia, entendeu? Então, assim, eu primeiro fiz um trabalho de me educar para educar, né? Então, eu tive que mudar um pouco a minha forma de falar e de comunicar para que as pessoas, para aproximar as pessoas. E num desses vídeos que eu fiz, né, falando sobre
algum tema que estava rolando, acho que foi sobre o Corona Voucher que eu estava falando. E aí eu trouxe um aspecto do Corona Voucher, assim, muito, que ficou muito claro para as pessoas. Várias pessoas elogiaram esse meu vídeo e uma delas foi o presidente do CRC. Eu não imaginava que ele olhava as redes sociais das pessoas. Eu juro para vocês que eu não imaginava. E aí foi muito engraçada a história, porque assim, ele me abordou pelo direct, ele me chamou no direct e falou: Gisele, poxa, eu gostei tanto do seu vídeo e tal. Você tá no CRC? Você tá lá? Você participa das coisas? Como é que é? Aí eu mantive a conversa com ele, né? Eu falei, não, eu vou lá, eu faço curso e tal, acompanho e tal, de longe, né? O CRC e tal, e gosto dos cursos de lá, conheço os professores de lá e tal, tem até alguns professores que são meus amigos, pessoas que já trabalharam comigo e tal. E aí a conversa seguiu, e aí eu virei pra ele e falei assim, eu falei, cara, já tava ali, né? O não já tinha. Eu virei pra ele e falei assim, pô, presidente, você não pode fazer uma live comigo? Aí ele, cara, eu vou olhar minha agenda, se eu puder eu faço sim. Eu falei, então tá bom. Aí eu esperei tipo um dia, eu falei, cara, não, eu já tinha, né? O cara já tava ali, já tava falando comigo. Eu tava querendo, né? 50% já tava ganho. Exatamente. Eu querendo ter um pouquinho mais de abertura, né, nas redes sociais para trazer um pouco de educação mesmo, contábil, educação financeira, educar o empreendedor, porque assim, a gente percebe que o empreendedor ainda é muito carente nesse sentido, de entender como é que funciona uma empresa, que uma empresa não é uma extensão da casa dele, não é uma extensão das finanças dele, não é uma extensão das dívidas dele, entendeu? Então eu queria trazer essa pegada, um pouco mais educacional, para o mundo, né, da internet, né, e tudo mais, e de uma maneira mais leve. Eu falei, cara, se eu tô tendo essa oportunidade, eu vou aproveitar, né? E aí eu falei com ele, cara, o não eu já tenho, mas eu vou te perguntar. Aí ele, não, eu vou ver. Aí, tipo, uns 2 dias depois, ele entrou em contato comigo novamente, falou, não, vamos fazer a live. Aí fiz a minha primeira live, assim, com alguém importante. Foi, né? Foi. E foi o cara, né? Muito com legal. o Samir, que, assim, me abraçou, assim, de uma maneira, assim, que eu não imaginava de ficar próxima do CRC da forma que eu fiquei depois dessa live, entendeu? E ali ele falou assim, cara, eu acho que você tem a cara do que o CRC quer fazer daqui pra frente, e eu preciso que você esteja lá perto da gente, que você participe de comissão. Qual é a sua experiência? Aí ele foi me perguntando, foi me entrevistando ali, né, para ver onde é que eu me adaptava melhor e tal. E aí ele me indicou para 2 comissões, né? A princípio, que foi a comissão tributária e a comissão de BPO financeiro, por conta dessa história aí da educação financeira e tal. E aí ele, não, você precisa fazer parte com a gente lá do CRC, porque você comunica bem, você fala bem, eu acho que é o que a gente está querendo fazer agora, é trazer o estudante, é trazer a galera que tá se formando agora, é conversar com o empresário de uma maneira mais aberta, mais clara, e eu acho que você tem muito essa cara e a gente precisa de pessoas como vocês, assim, junto com a gente. Falei, beleza, aí entrei nas 2 primeiras comissões e agora, recentemente, fui presenteada, abraçada pela Comissão Jovem e do CRCRJ, que tem sido um aprendizado também. Que é uma delícia, top, né? Muito bem, estou lá. A Comissão Jovem Já virou, né? É uma família, uma né? separada, né? Não é a comissão. A comissão, uma delícia. Como a gente costuma dizer, é o futuro, né, do CRC. É muito bom. Eu não sou tão jovem, mas eu tô lá também e... Acho que é jovem de espírito, né? Como o próprio Rafa fala, né? Aqueles que são aí. jovens de espírito têm que estar lá. Porque tá com lá. essa pegada aí tecnológica, mais pra frentex aí. Trazer essa galera jovem também, né? Porque é difícil você ver um jovem falar, eu quero fazer contabilidade, né? Isso. Sim. E essa pegada nova aí da contabilidade, que é a Gisele na rede social, traz essa ideia, caramba, eu quero aquilo é legal, acho que isso é interessantíssimo. Isso é bem legal, né? Né? Você Desmonta aquela ideia da seriedade, da coisa chata, né? Isso. Cara, eu não acho contabilidade chata, né? não sei vocês que estão nos ouvindo, mas assim, eu não acho. Eu aprendi a gostar da minha profissão, assim, de uma maneira, sei lá. Cara, eu acho muito divertido, eu me divirto muito. Não é fora os amigos que a gente vai criando, né? Que Sim, sem sombra de dúvida. Muito legal cara, isso. Muito bom. Eu costumo falar isso, cara. Eu, às vezes, eu ficava até mais tarde trabalhando porque eu realmente gostava daquilo ali. Entendeu? E hoje eu fico até tarde na minha empresa, além de eu gostar da minha empresa, porque é minha empresa, não sei se vocês sentem isso também. Sim. Mas é porque é legal, a gente agora que a gente é empresário no caso, né, a gente vai começando a pegar problemas cada vez mais complexos, né, e situações mais complicadas, e é legal você resolver um problema, né, você ajudar um empresário a ajudar o negócio dele a crescer,
você vê que, pô, tá gerando emprego, tá gerando a roda da economia, você faz parte daquilo, né? Meu sócio que fala muito isso, que nós somos os médicos das empresas, né? Você Sim. tá na área da saúde, só não vê Só não sangue, vê sangue. entendeu? Não deve ninguém morrer. Entendeu? Mas assim, a gente é responsável pela vida de muitas pessoas, né? Pela Sim. vida da economia brasileira. É verdade. Seria muito bom que todos os contadores pensassem assim, né? Sim, assim, é um trabalho que a gente faz ali, principalmente assim, se a gente for, quando a gente olha para os dados, né? A gente vê aí que 70% das empresas hoje são pequenas empresas, microempresas, e que muitas delas morrem, né? Por falta de uma gestão financeira adequada, por falta de orientação, porque às vezes sai uma legislação igual você vê aí, a legislação do MEI, fala lá, o MEI, qualquer pessoa pode ser MEI, você não precisa de contador. Você vê que a maioria morre por falta de ter batido um papo com um contador. Sim, E às vezes monte. por uma coisa banal, besta, é uma coisa que ele poderia ter resolvido assim no estalar de dedos, e ele deixa de fazer aquilo simplesmente porque ficou convencionado ou foi incutido na cabeça das pessoas de que o MEI não precisa de um contador, ele não precisa de escrituração contábil. Sim. É o que eu falo para os meus clientes quando eles me procuram, o MEI ele não é obrigado a fazer escrituração contábil, isso não quer dizer que ele não precisa da orientação de um contador. Mas para ele distribuir o lucro dele, Ele precisa de um contador para escriturar. Ele precisa escriturar. Entendeu? Eu já ouvi de empresários que têm empresas no Simples Nacional falarem: eu não preciso de contador para nada, eu mesmo gero meu DAS. Eu falo: como é que você distribui o seu lucro? Ah, não. Eu falei: você sabia que você precisa ter a escrita contábil assinada corretamente por um contador para você poder distribuir o seu lucro acima da presunção? O que é isso? Eu falei: me paga que eu te explico. Exatamente. Então, assim, Você precisa de um contador. Você precisa de um contador. Exatamente, é o que eu falo para as pessoas, entendeu? Então, pra gente, eu me sinto uma privilegiada, primeiro, de dar à pessoa, né, a condição de ser empresário, né? Porque assim, quando você conversa, né, com os empresários, muitos começam um negócio ou por necessidade ou porque se decepcionaram muito com o mercado de trabalho, e aí elas começam a empreender, de repente, às vezes não pelo motivo certo, né? No susto, né? No susto, Receber né? uma rescisão, vou abrir uma birosca. Isso, tipo isso. Tipo isso. Então, assim, quando você começa a trazer para ele primeiro a consciência, né, do que ele pode ser como empresário, né? Se ele se organizar melhor, se ele fizer a coisa de uma maneira mais estruturada, com um pouco mais de orientação, como ele se torna um fomentador da economia, né? Como ele é responsável pelo giro da economia, né? A empresa dele, o trabalho, ele é responsável por outras famílias, né? Porque quando ele emprega, ele está sendo responsável por outras famílias. Então, assim, eu acho que o prazeroso para a gente, que é contador, é justamente ser esse resolvedor de problemas, porque a gente sabe que quando a gente resolve o problema de um empresário, a gente não está resolvendo o problema de uma família só. Não, a gente está resolvendo, às vezes, o problema de várias famílias. Várias. Às vezes, a solução que a gente traz beneficia pessoas que a gente nem conhece. Sim. Né? Então, assim, para mim é muito gratificante fazer esse trabalho, principalmente com o pequeno, porque ele é o que mais tem, né? E o que mais sofre. Porque, assim, o grande empresário que tem muito dinheiro, ele paga uma boa... um bom contador, uma boa empresa para poder fazer tudo para ele, e ele não se preocupa com isso. Mas o que me preocupa é esse pequeno empresário que às vezes não tem, né, tanta condição e tá aí no mercado atuando, fazendo a sua empresa acontecer e tá mal orientado. Então, eu acho que a ideia da rede social é bem legal. Para mim, veio um pouco com esse cunho também de ajudar esses pequenos. Você tocou num ponto, tá, que eu costumo falar assim, que é primordial. Muitas pessoas hoje falam muito em contabilidade consultiva é analisar o balanço para o cidadão e entregar índices. Eu vou muito além. Eu acho que o simples fato de você sentar e explicar para o seu cliente como é que funciona a apuração do tributo dele, a importância dele para a sociedade, né, quantas famílias estão envolvidas, que ele impacta, principalmente uma padaria no bairro que só tem ela. Imagina se ela fechar. As pessoas ao redor vão ter que andar quanto para comprar um pão? E as pessoas idosas conseguem se locomover até o outro bairro? Quando você começa a abrir os olhos do seu cliente, mostrar para ele a importância do negócio dele para a sociedade como um todo, isso também é consultoria, isso também é contabilidade consultiva. Isso é pegar na mão do seu cliente e falar: cara, eu estou contigo e eu vou te ajudar, eu vou te orientar, eu vou te ensinar. Vai demorar? Vai ser difícil? Vai, porque você vende uma história, né? A gente sabe a realidade
do empresário que já está há muitos anos no mercado e não teve essa orientação, é muito complicado. Às vezes você leva 2, 3, 5 anos para deixar a empresa dele redonda como deve ser. Mas isso essa mentalidade que Gisele tem, que Carol tem, que os novos contadores, graças a Deus, estão tendo, isso vai fazer a diferença na nossa sociedade. Isso faz a diferença na nossa sociedade. Vai refletir na economia mundial, né? Sim, sim. É isso aí. Na verdade, a contabilidade não é só números, não é só obrigação acessória, vai muito além. A própria pandemia veio trazendo isso, né? Porque você tinha reuniões aí de 2, 3 horas com o teu cliente e às vezes não falava nenhum momento em determinado que a gente vinha acostumada a falar com eles, que é o número, o resultado. A gente foi muito mais além disso. A própria situação de a gente não poder fazer retirada de lucro porque não vinha receita, a gente tinha que entrar na vida particular. Sim. Você precisa conviver, precisa administrar o seu dinheiro pessoal, porque aqui você não pode mexer. Aqui a gente vai manter a contabilidade do jeito que está e segurar os custos que a gente não pode, mostrar os benefícios que a gente tinha que o governo estava dando. Enfim, a gente entrou além da contabilidade, dos números e dos dados da empresa, né? Sim. A gente foi para o particular. E essa conscientização que a Gi teve lá no particular dela, a gente fez um pouquinho disso com os nossos clientes na pandemia. Hoje eu tenho cliente falando isso. Gente, você consertou a minha casa, meu casamento, meus filhos, e a gente não tinha limites, né? As crianças não tinham limites. A gente foi meio que pegando em pontos dolorosos que você viu como a contabilidade vai além, o que ela pode ajudar, né? A educação que a gente teve que fazer durante a pandemia, eu acredito. Entendeu? Sim, concordo. Porque é você trazer mesmo, é fazer ele refletir. Às vezes o cara já sabe que aquilo tudo ali acontece. Ele já tem noção de que ele está vivendo aquilo, mas ele não tem a consciência do quanto ele transformar aquele aspecto, né? Aquela situação da vida dele, ele reverter, né? Às vezes ele não tem essa consciência. E aí com educação, né? Explicando, trazendo para ele os aspectos, né? Que a gente pode, o que eu falo, né? Foi um coach financeiro. Sim, sim. A gente fez muito isso, porque assim, a gente teve que realmente assim, entrar. Assim, eu já ouvi assim, no início, para os pequenos principalmente, né? Você chegar para o cara e perguntar assim, mas por que você pegou esse dinheiro daqui e colocou aqui? Ele, mas por que você quer saber disso? Né? E aí eu explicava lá a questão né, de como a contabilidade se aplica, que é uma ciência social, né, que ela precisa estudar o fato para ela poder fazer o registro da forma correta. Sim. E de repente, da forma como você me falar como você fez, eu consigo um benefício fiscal para você, e aí você vai pagar menos tributo. E aí eu tinha que vir com toda essa explicação, entendeu? Para ele poder entender que eu não queria tomar conta da vida dele, eu não queria fazer fofoca da vida dele, eu só queria entender como ele estava adquirindo aquela renda, como ele estava gastando aquele dinheiro para melhor, né, orientar ele, entendeu? Então, assim, foi muito complicado no início, né, trazer essa consciência para essas pessoas, que assim, eu não quero saber, primeiro porque assim, uns achavam que a gente ia caguetar para a Receita Federal. Isso é muito engraçado, né, o cliente achar que a gente é caguete da Receita. Fala, meu filho, nem de perto disso. Nem de perto, quem me dera que a Receita pagasse meu salário, mas tudo bem. Eles mesmos se caguetam e não se ligam Exatamente, hoje, né? porque aí eu explico que a gente tem hoje, a Receita hoje, ela criou uma série de mecanismos de cruzamentos, de informações, de dados, que tem o tal do T-Rex lá, que é o supercomputador da Receita Federal, que faz 500 mil, eles pegam tudo, faz 500 mil cruzamentos. Então, assim, foi um trabalho de psicólogo, né? A gente pode dizer assim, que a gente funcionou um pouquinho como psicólogo. Eu sofri um pouquinho aí de repente, não conseguir ajudar mais por conta da falta de organização de algumas empresas, de alguns empresários, né? Porque, às vezes, tinha lá o financiamento, mas o cara, por não ter uma contabilidade em dia, porque nunca fez, porque ele mesmo fazia o DAS dele, porque eles mesmo entregavam as coisas dele, porque ele não precisava de um contador. E só procurou o contador quando ele precisou tirar um empréstimo, porque a empresa dele ia morrer, e eu não conseguia ajudar. De um balanço, né? Eu preciso de um balanço. Você faz? Faço. Tua contabilidade está em dia? Não. Então vou ter que refazer os últimos anos. Isso vai custar quanto? No horário por mês. O cara quase infarta, né? Exato. Aí o planejamento na hora de os documentos. O planejamento na hora da abertura da empresa, um capital muito baixo, fora da realidade, da necessidade dele para manter o negócio, financiamento quase zero, né? Não, o Pedrinho botou um negócio aqui que eu acho que é muito importante, não sei se vocês pensam assim, eu penso igual ele. A gente lida com o sonho do empresário, né? A gente lida com a vida dele. Quantos empresários só tem aquele negócio e aquilo é a vida dele? Ele não tem nada além daquilo. Exatamente. É dali que ele tira o sustento dele.
né, da família dele, paga o colégio do filho e tal. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, né? Eu não sei se vocês sentem isso. Eu trabalhei muitos anos em empresas muito grandes de contabilidade e eu sinto que o empresário pequeno, ele precisa muito mais da gente. Sim. O empresário grande, ele é muito mais esclarecido. Ele não só tem uma equipe muito forte por trás, mas ele em si é esclarecido. Às vezes ele já vem para contabilidade, para falar com o contador, para ver detalhes, sim, porque ele já consegue ver. Ele tem um financeiro bem estruturado, ele tem um RH, um DP bem estruturado, né? Ele já, de repente, o cara já fez um mestrado, um MBA, o cara é muito bem estudado, muito bem relacionado. Então, assim, ele te contrata mais realmente para a parte técnica. Exatamente. É diferente do pequeno e do médio empresário, que ele precisa realmente de uma consultoria sua, né? Da gestão financeira, da gestão do negócio dele como um todo. Não sei se vocês sentem isso também. Muito, muito. É exatamente isso aí mesmo. Na verdade, quando a gente vai lidar com um cliente, né, de um empresário de pequeno porte, a gente vai... Acontece isso comigo. Tipo, capital social, o que eu faço com o meu capital social? Quanto eu coloco? Eu São perguntas que pra gente fica meio... Mas a gente precisa passar, porque não tem essa ideia. É aquele cara que às vezes recebeu, como aconteceu até com a Gi, né? Mas ela tinha um conhecimento, uma bagagem. Mas a maioria não tem. É você começar do início, vamos dizer assim, literalmente do capital social, uma decisão do que vai constituir, se vai ser através de espécie, através de integralizando bens, e aí todo um processo lá no primeiro momento. Integraliza isso, né, e tal. Então, e assim, alguns deles sofrem de autoestima, né? Eu pego às vezes clientes que falam assim, mas eu preciso disso mesmo, tudo, mas eu sou tão pequeno. Sabe? E eu falo, ok, você é pequeno, eu falo muito isso para meus clientes, você é pequeno agora. Sim. Você não sabe o que vai acontecer. Eu peguei um dia desses uma digital influencer. Ela falou assim, mas eu preciso disso mesmo, Gi? Eu falei, precisa, porque daqui para amanhã você faz um vídeo que viraliza, como é que você vai lidar? Sim, sim. Como é que você vai lidar com 200, 300, 500, 1 milhão caindo na sua conta? Me responde você. Sem estrutura, né? Sem estrutura. Me responde você. Aí ela ficou olhando pra minha cara assim, porque assim, agora você tá se vendo como pequena, diante do universo que você tá inserida, mas você não sabe o que vai acontecer, você se lança no mercado e você não sabe como o mercado vai te recepcionar. Então, se você for com a mentalidade sempre de pequeno, isso pode até te impedir de crescer, porque isso vai, de repente, limitar as tuas atitudes, isso vai limitar a forma como você se coloca no mercado, como você vende o seu negócio, entendeu? Então, a gente tem que começar pequeno, sim, mas a gente precisa começar pequeno, estruturado, pensando em ser grande. É o que eu falo para eles, entendeu? Todos que me procuram, eu sempre faço a mesma abordagem. Porque assim, hoje você pode estar rodando aí, sei lá, 10 mil reais. Mas vai que você, sei lá, inventa um produto ou vende um produto de uma forma que o mercado te aceita tão bem, e você tem que sempre pensar o seguinte, beleza, hoje eu tô rodando com 10. Mas se eu tiver que rodar com 20? Como eu preciso me estruturar? Como eu preciso fazer para poder atender essa demanda? Eu preciso ter uma carteira de fornecedores desde já, mesmo que hoje eu não esteja vendendo 20 mil, eu estou vendendo só 10? Você precisa, porque de uma hora para outra você pode ter esses 20 batendo na sua porta e você deixar de fazer porque você não se preparou. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, eu sempre converso muito com os meus clientes nesse aspecto, de que sim, você está começando pequeno, ok, mas nada te impede de ser maior. Nada te impede de ser melhor do que você está sendo hoje, de entregar mais do que você está entregando hoje, entendeu? E eu percebo que alguns morrem justamente porque não se preparam para coisas maiores, entendeu? Porque acham que, porque eu sou pequena, então não preciso me preocupar. Eu acho que é um problema de estima até do pequeno empreendedor também. Eu acho que se a gente fizer um trabalho também com relação a isso, é legal, entendeu? Porque assim, eu vejo isso muito acontecer com os meus clientes, não sei se acontece com vocês. O próprio MEI, a pessoa que te procura com o MEI, ele fala, não, mas eu vou ficar dentro do limite permitido pelo MEI. Não quero que você fique dentro do limite. Eu falo isso também. A maioria vem com esse dialeto na hora que senta na minha mesa. Olha só, não, mas eu vou ficar dentro do limite. Eu falei, vamos tirar essa frase agora da sua boca. Seu vocabulário. Não pode. Isso aí, pelo contrário, é só para você dar o start. Exatamente. O MEI
literalmente o start do seu mundo aí, o seu futuro dentro do empreendedorismo. Então, esquece, não vamos nem pensar no limite. A gente tem que ter o cuidado no limite para não ter as consequências de tudo que vem Sim. quando você Faz ultrapassa. história, né? Mas não para te gerar um limite de você controlar o teu avanço dentro de um patamar, né? Eu tenho aquilo ali para Concordo. ficar e eu quero ficar ali, eu não quero sair. Eu sempre falo, tira isso do seu E vocabulário. essa questão motivacional, acho que vindo de profissionais contábeis, que assim, eu imagino, né, que o cliente, quando nos procura, o empresário, ele vê que a gente é diferenciado, que a gente tem um conhecimento a mais, né, e tudo mais. Eu acho que esse incentivo, né, esse apoio de falar, não, cara, que isso? Tu só vai faturar isso? Não, tá louco. Tenho certeza que daqui a 6 meses você vai estourar esse mente e vai transformar Eu isso. sempre tenho esse tipo de Você palavra. pode ficar também. tranquilo. Você é fera, você é muito bom, cara. Vai com tudo, não fica pensando pequeno, não. Quem é teu concorrente? Ah, é a barraquinha do lado, não, cara. Tu vai abrir uma hamburgueria, teu concorrente é o McDonald's, pô. Teu Isso aí. concorrente é o Bob's. Não é o Verdade. cara que vende hambúrguer do teu lado, não. Tu quer vender a mesma quantidade de hambúrguer que ele ou tu quer vender a mesma coisa que o McDonald's? É isso O que aí. que te impede de ser tão grande quanto eles, né? Nada. Só você mesmo. Eu acho que Essa o limitador tá palavra, muito na cabeça das isso, pessoas, essa na palavra cabeça que a do gente empreendedor. pode dar para o empreendedor, acho que ajuda muito, né? A gente tem que fazer isso realmente, né? Porque eles vêm com essa ideia para Mentalidade. eles veem exatamente isso. E aí, escutar isso, eu já passei por situações, caramba, você não tinha. Ah, não, agora eu quero isso sim, então eu posso transformar. Eu falei, não, você irá transformar. É isso Esse aí, bem isso É uma delícia, né, deixará quando isso de. acontece, né? Nossa, É é legal, muito é legal. legal. É muito Não, é bom. muito maneiro, Eu cara. falo, acabei de transformar mais uma mente empreendedora. É legal, eu fico muito feliz com isso também. A gente lá, assim, não sei se vocês têm essa estratégia, a gente tem essa estratégia lá, tanto social quanto estratégia de marketing também, né? A gente não cobra nada de MEI, nem R$1, nada, 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 nada. E chega muito MEI lá, muito zoado, como você falou, o cara abre e fala, não preciso de nada, aí tu vai ver, o cara já tá até com o CNPJ agora inapto, que agora tá ficando inapto, né? Isso, Inapto. tá perdendo, na verdade, né? tá Você tem que abrir de perdendo. novo. Aí você É. fala, cara, já era e tal, mas tua dívida ficou. É. Tá, que você tem que pagar. Entendeu? E aí a gente resolve a vida do cara todo e tal, e aí bota ele pra rodar, daqui a pouco ele volta, agora eu quero transformar porque eu cresci, cara. É muito legal Nossa, é isso. muito gostoso, é E verdade. assim, além da gente ajudar, né, a sociedade, é uma estratégia de mercado muito boa, porque o cara vai crescer. Sim. Ainda mais se você fizer esse trabalho motivacional, dá uns toques no financeiro, ajuda ele a botar um sisteminha legal, ajuda ele a gerir o negócio dele, ajuda ele a gerir o financeiro, ele vai crescer, ele vai voltar para você, Com como certeza. empresário maior, né? Eu costumo falar muito pro meu cliente, falo, cara, eu quero que você cresça muito, porque você crescendo muito, seu honorário engorda junto. É, junto, fala a mesma coisa. entendeu? Seu honorário engorda junto, eu quero você com Não tem o menor 100 interesse que você clientes, fez, com não tem 30 lojas. Vá à falência, nada disso. Eu falo pra ele, nada do que eu falar pra você vai ser pro seu mal, não. Muito pelo contrário. É, Eu quero você muito grande. às vezes eu escuto assim, mas Carol, você só me liga, ou então assim, ai, você sempre tem aquele terror quando eu sento aqui. Eu falei, primeiro que faz parte do processo, que eu preciso te mostrar e te alertar o que tá errado. Mostrar a verdade. E isso, dentro do isso. que tá errado tem os riscos. E aí você, porque amanhã vai falar assim, mas olha só, o meu contador não me avisou, Carol, você não me avisou, eu tava fazendo Uhum. isso, você pegava esses números, visualizava isso, boa parte você já estava sabendo e você não me alertou. Então eu falava, ao mesmo tempo que a gente está assessorando de uma forma bem consultiva do lado, a gente também precisa ser o terror, né? Eu falo, é o leãozinho. Técnico, é trazer o Isso. técnico para dentro Sim. do negócio da pessoa, que a pessoa tenha consciência, né, de que às vezes determinados tipos de práticas elas não são adequadas para determinados tipos de negócio, entendeu? Sim, A gente sim. vê muito isso acontecer no dia a dia da gente. Quando a gente fala para que esse empreendedor ele tenha consciência, né, de que a forma como ele de repente está conduzindo o negócio dele não é a forma mais adequada. E a gente é um papel de educador mesmo, né? Eu acho até que a gente deveria sim ser remunerado pela Receita Federal. Eu Vocês concordo. Ah, eu sou Não, super concordo, Não, super. isso aí você tá certíssima. Tinha que ser um incentivo, algo tem que vir, né, para Isso. esse. Não como salário, que dificilmente virá, mas um incentivo fiscal mesmo. Não, a gente não porque- deveria pagar imposto, não. O contador tinha que ser isento de tributação. Exatamente, porque assim, a gente faz Concordo. a gente faz o trabalho do fisco, né? Porque a gente, Sim. a gente faz esse papel de transformar aquela sopa, né, de artigos e regras e normas
em coisas em que o seu Manuel lá, que de repente só tem a 4ª série, consiga compreender, entendeu? Sim, Então a sim. gente funciona como um tradutor, sei lá, de normas e regras e consegue fazer esse cara aí ter Fora a consciência. receita, né? Porque esse Isso. cara não contribuía, esse cara não Olha, declarava. a Carol falou E exatamente você certo. literalmente dá dinheiro de volta pro governo. Sim, Você quando você- gera isso. E educa financeiramente, mostra que o ideal é que ele precifique o produto dele, já incluindo o tributo, porque ele tem que fazer a parte dele, ele Exato. tem que Muitos não fazem tributar, isso. entendeu? Nem que seja como o Carol falou, tocando terror, olha só. Eu toco O terror. T-Rex sim. vai te pegar, hein? O fisco vai te Carol pegar, ó. tá Vai te terrorista. pegar, terrorista. Mas Tem assim, hora que a gente chega nesse a nível. gente aumenta a tributação, né? Sim, O Rafael estava fomenta. usando até um exemplo lá, a gente foi conversar com um secretário da minha prefeitura, ele usou esse exemplo. Quem entrega o Declan? O contador. Contador. Se você entregar o Declan errado, determinado município vai deixar de receber. Ah, mas a gente controla, a gente pega o teu cliente. Até você pegar, você já deixou de receber. Tem que retificar. Até, sabe? Quantos também não passam porque não Não identifica. detecta. identifica, Não é. faz aquele Uhum. cruzamento, né? E às Uhum. vezes, assim, o mecanismo de fiscalização está na mão do fisco. Eu vou te dar um exemplo. Microempreendedor individual. Tem um monte com limite estourado. A prefeitura está deixando de receber ISS. Por quê? Sim. Porque ela simplesmente não... Não olha a nota. E a quantidade Olha o faturamento do de cara. e-mail que estoura o cartão e que você faz não olha isso do MEI. isso, Só olha do entendeu? simples pra cima. E aí, assim, a informação tá ali. Eu não preciso nem dizer para fiscalização que o cara É o que eu tá- falo para os clientes. Eu falei, a gente não precisa nem falar, não precisa porque a fazer informação nada. tá- Se o Só cara a quiser sua usar- operação já está te entregando. Sim, Se sim. o cara quiser usar, ele usa, entendeu? Assim, e eu acho engraçado, né? Que assim, alguns até perguntam assim, mas aí quanto tempo vai levar para poder. Pra me pegar. Será que vai? Cara, Ou olha então, só, já tô 3 anos se dentro. ele não pegar agora, ele pode pegar a qualquer momento, sempre com direito de retroagir 5 anos. Isso. Sempre. E Então, as assim. multas são violentas. Exatamente. Violento. Então, assim, Pô, cara, se você tá pequeno agora, você tem condição de fazer o certo, de fazer da maneira. Cara, faz. Faz, caminha certo. Porque assim, estando certo, ninguém vai tirar o teu direito. Entendeu? Então é o que eu falo para as pessoas. Se a gente começa tudo certinho, bonitinho, organizadinho, quando a gente for crescendo, fica mais fácil, fica mais leve, fica melhor de você estruturar, né? Então, assim, eu gosto de ter essa conversa com o pequeno, justamente para que eles tenham essa consciência de que hoje você está pequeno, amanhã você pode estar grande, mas se você começa tudo certinho, direitinho agora, isso não vai te impedir de crescer, de evoluir. sim, crescer Entendeu? estruturado, né? Exatamente. Crescer Eu acho correto. que é isso, assim, essa cultura do... É um trabalho que a gente vem fazendo, assim, eu acho muito legal, trazendo um pouquinho aqui uma coisa que eu venho conversando muito com as pessoas, né? Algumas chegam para mim e falam assim, ai, Gisele, você tá trabalhando pro CRC agora? E o CRC te paga salário? Eu falei, não, é voluntário o trabalho, tá, filha? Eu despendo lá um tempo para poder fazer esse trabalho voluntário, porque eu entendo que se eu tô unida com a minha classe, né? Se eu posso, através da minha classe, mudar, né? Fomentar de alguma forma e a educação para os pequenos empreendedores, que é o que o contador atende aí nos seus escritórios, se a gente pode melhorar o dia a dia dessa galera, né? Se a gente pode, através, né, desse trabalho, fomentar, conversar com políticos, ajudá-los a fazer uma legislação melhor, mais aceitável, mais estruturada, para ser melhor atendida, entendeu? É isso. Eu acho que eu tô fazendo um trabalho voluntário, mas assim, a recompensa tá sendo muito maior, porque assim, é um retorno que de repente eu posso não ver agora, mas eu sei que a geração da galera lá da Comissão Jovem com certeza vai colher os frutos daquilo que a gente tá fazendo hoje. E outra coisa, se eu não fizer, quem vai fazer? Não, e sem falar que a valorização que tanto se cobra do CRC, como se o CRC fosse obrigado a isso. Tem que vir da gente. Se eu não me tornar um bom profissional de excelência, que realmente faça diferença na vida daquele empresário que nunca foi tão bem atendido assim pelo contador antigo dele, eu não vou ter valor. A sociedade não vai me dar valor. Então, primeiro eu tenho que me dar valor, me transformar num profissional melhor, mostrar para a sociedade que eu sou sim fundamental, importante, que eu faço a diferença na sociedade. Com isso, a sociedade vai me reconhecer.
Com certeza. E É meio que você devolver um pouquinho de tudo que você conquistou, né, em prol da tua classe. Isso o aí. trabalho do CRC. Eu entendo. Isso Assim, a aí. gente que está indo como voluntária, de toda a minha conquista, eu vou te dar um pouquinho de volta, né? Porque veio disso, Sim, tudo que eu construí, aí a gente, todos aqui que são Tudo que eu empresários, tenho, vem tudo que eu tenho vem da disso, né? contabilidade. Então é você pegar essa fatia de bolo e devolver. Toma que esse primeiro pedaço aqui é seu Claro. de volta. faz parte, né? A gente tem que devolver. Agora, ô Gisele, eu tô vendo aqui a sua máscara e eu tô vendo o nome da sua empresa. Eu tô muito curioso da onde você tirou esse Business nome. Inteligência Contábil. E aí, contábil. Tem que vir. Vou falar uma coisa pra você, hein? Porque ela é global. Então, isso ela é chique, ela Não é é? elogantérrima, rapaz. Pois coisa é, até pra gente falar, a gente tem que impressionante. enrolar a língua para Não é? apresentar a empresa dela. Fala um pouquinho aí da sua empresa, Gi. Então, a BI é um projeto junto com o TEL, né? E assim, eu me sinto muito agraciada de ter encontrado o Theo, porque foi a pessoa que primeiro me abraçou quando eu decidi que eu queria empreender na contabilidade. Então, assim, eu sou muito grata Ele tá aqui online, a hein? ele. Theo, você. Ele é uma pessoa, assim, muito tecnológica, sabe? Ele é muito pra frente, muito avante, né? Ele é muito... Como é que se diz? Você bota um problema na mão dele e fala, Theo, eu preciso resolver isso aqui. Ele vai lá em 5 minutos e, principalmente na parte de tecnologia, às vezes eu fico meio enrolada lá com alguma coisa, ele vai e me ajuda. Muito legal. Entendeu? Então, assim, é muito bom. Eu sou muito grata a ele. E, assim, é um projeto que a gente está aí evoluindo, crescendo, abraçando os nossos clientes. A gente está passando por uma nova fase agora na BI. A Carol tá fazendo parte disso com a gente, então tem sido muito legal. O próprio CRC, né, trouxe algumas pessoas para mim que têm me ajudado muito, têm me orientado. O Jean, né, é uma dessas pessoas também. Então, assim, eu acho que eu sou muito grata ao que a BI me trouxe em primeiro lugar, porque assim, ela foi o pontapé, né, o Theo foi o pontapé para eu realmente querer fazer isso. Né, além do trabalho que eu já vinha fazendo aí em mídia social, que acabou me trazendo o CRC. Então, assim, para mim tem sido um grande presente e é o que eu falo, assim, recentemente eu fui abordada por uma empresa para poder fazer consultoria e aí eu virei para a empresa e falei assim, olha, ok, eu vou pegar a consultoria para poder fazer, porque eu acho que o projeto é legal, é interessante, mas eu não posso de forma nenhuma deixar para trás o que a BI me trouxe até aqui. Então, é bom que você saiba desde já que eu tenho uma empresa contábil, né, e que eu atuo, eu tenho minha carteira de clientes, eu preciso atendê-los e eu posso atender vocês e posso atender eles. Então, é muito importante, assim, o que a BI me trouxe, entendeu? Eu acho muito legal, assim, a forma como... Eu não imaginava, na verdade, que o mundo empresarial... os empresários contábeis se ajudassem tanto assim. Eu não me imaginava encontrar esse universo. Eu ia falar isso agora. Eu sou de um universo de formação, né? Sou uma jovem. Maravilhosa. Jovem. Que o pessoal, quando eu me formei, eu fui trabalhar no escola de contabilidade e eles falavam assim, né, os meus chefes e aí quando eu comecei a conviver com outros empresários, eu era só uma funcionária, auxiliava até em relação ao CRC, porque ele fazia parte de membro e tal, e aí leva um documento para mim ali, volta para... Então tinha esses processos. E existia muito uma guerra, parecia que você não podia ser amigo de contador, que era inimigo, era o rival, era o concorrente. Você não podia dividir segredos, você não podia dividir sucesso. E hoje, pelo contrário, né? Um sucessozinho a gente já quer dividir com o amigo, porque aquele amigo pega aquele seu sucessozinho e já te traz um outro. A gente estava conversando aqui, né? Sim, nos bastidores. adiantar. Me mostra aí essa ferramenta, porque a gente isso vai aí. trocando e vai levando para o teu escritório, cada um na sua realidade, óbvio, cada um, Claro. né, tem o seu, e a gente vai filtrando. E isso é sensacional. A Gisele eu conheci em rede social. Na semana seguinte, a gente estava no evento juntas e na outra semana a gente estava trabalhando no mesmo ambiente de trabalho, né? Dividindo conhecimento, Exatamente. dividindo dúvida, porque isso também é incrível.
São bem legal, processos né? cabeludos que aparecem na nossa porta, na nossa mesa, e a gente às vezes não tem a solução. E aí precisa de uma dica de um amigo Sim. e ter isso próximo, eu acho incrível. É, Hoje eu tô muito feliz de estar vivendo nessa era Sim, isso de que eu ia falar, a contabilidade. nova era, né? A Sim. nova era contábil, foi até o evento, né, que É. rolou. Nossa, muito legal. É bem diferente, né? Eu lá no comecinho também, eu via que tinha muita rivalidade, né? Hoje eu vejo que, não sei se também se é um movimento do novo CRC, né? Uma gestão que é muito mais participativa, que a gente tem cada vez mais propagado essa mensagem de que não somos rivais. Podemos ser concorrentes, sim, né? E a concorrência é ótima para o mercado, Sim. porque você Isso. faz o benchmark Melhora, no te teu, obriga a no teu concorrente, entendeu? Nós somos amigos e temos que nos ajudar. Tem lugar para todo mundo. Bateu recorde novamente de abertura de empresa na Junta Comercial do Rio de Janeiro, Sensacional. entendeu? Então, Em assim, pleno ano de pandemia, né? pandemia, né? Não sei quem foi que colocou, perguntou, será que é o desespero? Será que vai manter? Eu vi isso, eu Pode vi ser, pode não ser, Pode ser. entendeu? Mas as Mas pessoas são estão novas tentando. As pessoas que perderam seu emprego nesse processo e falou, não, eu quero investir, eu sou boa nisso, eu tenho Sim, os meus conhecimentos específicos de determinada atividade, eu vou investir, mesmo no meio de pandemia, e novas atividades surgiram, eu acho, no meio dessa pandemia também. Você Entendeu? viu, tem um mercado digital aí que nem era tão falado como foi do último ano, vamos dizer assim, né? Os últimos 2 anos em relação a esse mundo aí digital. Tudo hoje virou digital. Exatamente. E eram atividades que não era tão procurada, assim, vamos dizer. Não tinha tanto A gente não tem nenhuma demanda. legislação tão bem Não estruturada. tem. A gente passou por A gente está isso. passando por essa dificuldade Para hoje, né? montar. De orientar um cliente, porque a gente não tem nenhuma legislação que Sim. legal para o e-commerce, né? Para o Para a galera que tá... dropshipping, para tudo Exatamente, isso, fica exatamente. meio Foram complexo, né? mercados que se abriram aí por conta de toda essa loucura que a gente está vivendo. A gente ainda tem uma legislação ainda muito atrasada e a gente teve que se adaptar por novas gerações e novas É atividades. analogia, é lógica. Ainda tem isso, né? Não é? Vai fazendo analogia para Pega poder um tentar julgado ajudar. aí e aplica, entendeu? E o contador está no meio disso aí, tendo que ser tecnológico, tendo que entender de legislação, tendo que ser Exatamente. psicólogo, Eu sou tendo de que uma ser era coach de motivacional. eu sou de uma era de faculdade que a gente estudava contabilidade, ponto. Acabou. No máximo administração, ponto. Hoje você vai muito além. Muito além. Eu tenho Ser visto algumas multifunções. universidades já se movimentando para colocar matérias bem mais atuais para os alunos, nem que seja Trazer um pouco de gestão, né? nem que seja uma matéria extra, porque, se eu não me engano, o MEC ainda está meio atrasado com relação a isso. Mas as Sim. faculdades que estão vendo que a contabilidade se modernizou, se mudou, se moldou, né, a nova realidade, elas estão se antecipando a isso, né, estão tentando E é bom que façam isso, porque eles vão Sim. trazer para o mercado profissionais mais preparados do que nós fomos. Porque assim, muito mais. a gente entrou numa era que foi meio tecnológica, ok, né? Porque veio o boom, eu pelo menos peguei o boom dos arquivos, né? Da implementação de arquivos, então O eu me SPED obriguei. foi bruto, né? Eu lembro do eu começo peguei disso. Implementação Caraca, de SPED gente. contábil, assim. É. Eu virava 3 horas da manhã, eu chegava, STD ela e tava dormindo, STF foi acordava, ela tava puxado, né, dormindo. cara? Foi sinistro, entendeu? Então, assim, eu acho que quando você começa a pensar nesse profissional, né, que a gente tem batido bastante nessa tecla, isso tem sido pauta da gente nas nossas conversas, é esse profissional multidisciplinar, né, que é esse cara que consegue fazer gestão, consegue utilizar, né, um raciocínio rápido, lógico, diante de algumas situações. Quanto mais as faculdades prepararem, né, o profissional com esse viés, melhor ainda, porque assim, às vezes a pessoa fala, igual às vezes o pessoal fala, né? Mas você não é contador? Pois é, a quantidade de legislação que a gente é obrigado a lidar, de regra, de norma, nunca Nenhum na processador. vida... Cara, inteligência artificial, vou te falar, eu já implementei a inteligência artificial. Você ensinar um robô, nem o robô consegue. Não dá, pô, muda rápido, toda hora. Você tem que colocar a regra para ele 2, 3, 4, 20 vezes para o robô ler a informação e processar a informação da forma da lógica que você aplica, entendeu? Então a pessoa fala, a inteligência artificial vai acabar com a contabilidade. Não vai. No máximo vai automatizar processos que são manuais. Exatamente. Porque, isso, você tocou num ponto muito legal sobre a inteligência artificial. Eu falo muito isso
Eu não sei se eu sou crítico demais ou se eu viajo muito. Mas Eu adoro suas ponderações. eu estou Eu acho muito acompanhando inteligente. a velocidade da automação, da robotização de processos manuais está tão grande que eu ouso a dizer que a função de estagiário, assistente e assessor vai Vai acabar. acabar. Verdade. Ou você sai da faculdade analista, ou você não tem mais emprego. E Exatamente. se as Exatamente. faculdades não começarem a se movimentar para formarem contadores muito mais pensantes, mais analíticos e que já saiam da faculdade sabendo pelo menos a prática de lançamento, apuração de imposto, essas pessoas vão ter uma dificuldade muito grande de Muito entrar no grande para mercado. inserir no mercado. Muito. Exatamente. E aí eu vou ter que, mais uma vez, puxar a sardinha para o CRC, porque não adianta, porque a nova gestão Eu é ia sensacional, falar, é sacanagem. É, Porque o escritório modelo vai ser uma evolução exatamente. que o Rio de Janeiro, o CRC-RJ está dando um passo muito à frente do federal e dos outros regionais com o escritório modelo. Porque vai possibilitar que a pessoa que não tem prática adquira prática. E assim, eu achei muito, muito legal, porque assim, uma das primeiras perguntas que eu fiz, porque assim, eu fui sondada por algumas outras comissões, dentre elas a comissão de escritórios contábeis, e assim, uma ponderação que eu fiz foi exatamente essa, porque assim, eu fui agraciada, né, pela ideia de um professor, né, Miguel Ângelo, ele me segue hoje, ele comenta todas as minhas postagens, né, dele ter colocado um projeto muito parecido com ele, porque assim, ele foi a única pessoa na faculdade que eu fazia na época que fez força para que a gente aprendesse a preencher demonstrativo, porque não tinha isso. A gente ia para o mercado com a teoria de uma DCTF, a teoria de um Sim, imposto de sim. renda, entendeu? E ele fez um barulho na faculdade onde eu estava para poder trazer isso para dentro. E ele trouxe dentro da disciplina dele, que era contabilidade comercial. Que não tinha nada a ver. Que não tinha né? nada a ver, mas o cara ele bateu nessa tecla lá atrás, já 15 anos atrás, entendeu? Então, assim, eu agradeço a ele sempre que eu posso, eu falo, Miguel, você é responsável por tudo isso que está acontecendo. Porque ele foi a pessoa que me incentivou a me especializar em obrigações acessórias, porque ele falou assim, cara, vocês estão indo para o mercado sem saber preencher, sem entender a lógica, É isso que eu ia falar, sem sem saber entender a lógica. Tem tanta gente que preenche uma CTF de maneira robotizada. robotizar. A pessoa não entende nem o que Não está fazendo. entende o que está fazendo. E aí ele, não, mas então eu vou automatizar o processo. Mas você não entendeu o processo. Como é que você vai automatizar um SPED CMS se você não entendeu o processo? É. Como é que você vai parametrizar o teu sistema O teu sistema. se você não entendeu o processo? Você não vai parametrizar, você vai fazer merda no teu sistema e vai ferrar a vida do Exatamente. teu cliente e vai arcar com as multas, porque você, como contador ético, tem que arcar com todos os prejuízos que você causa no teu cliente. Exatamente. Entendeu? Fez um seguro legal? Tudo bem, então vai lá e faz merda à vontade. Exatamente. Então, assim, Porque é complicado realmente. e a gente, assim, por exemplo, eu como gestora, eu peguei uma geração que é uma geração que como dizia o CEO lá da nossa área, uma geração mimizeira, né? Porque essa galera saiu do mercado achando que ia apertar botão. E longe disso. Longe disso. Longe Mas disso. você entendeu a lógica do que você está fazendo? Você sabe o que você está fazendo? Você Uhum. sabe por que tem essa retenção aqui? Você sabe qual é a legislação que se aplica? É claro que você não vai saber o número da lei, não era esse tipo de provocação que eu fazia para algumas pessoas. Mas algumas pessoas eu provocava nesse sentido. Você sabe por que você está fazendo isso? Não, eu falava que era síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sempre foi feito assim. A pessoa chegava lá e aprendia de outra pessoa que era feito daquela forma, né? E Ensinaram a preencher essa planilha aqui. me ensinaram a preencher assim. Pronto. Beleza, mas você sabe por que você está fazendo isso? Tu já Entendeu? conferiu as fórmulas de cada célula para ver se a fórmula Tá tá certa? certa. Nossa, quantas vezes eu já Entendeu? vi isso, Então, tá assim, errado. me preocupou durante um tempo, assim, ter profissionais agindo, falando e fazendo coisas dessa forma, que eu comecei a provocar mesmo, enquanto líder, algumas pessoas nesse aspecto. Cara, você acha mesmo que foi por causa do seu antigo gestor? Você acha que realmente foi por causa dessa situação? Você tem certeza que não tem nem um pouquinho do seu papel, da sua influência, da sua postura, da forma como você faz nisso tudo que está acontecendo, que você está me relatando aí, Não é? que está acontecendo? Você tem certeza? Você já parou para olhar, sabe? E assim, estar no CRC hoje, para mim, é uma oportunidade de provocar essa galera nova no seguinte sentido, cara.
Você vai pegar muita coisa boa aí, muita coisa automatizada, muita coisa mais fácil de ser feita, mas isso não tira de você a responsabilidade de entender o técnico. Sim. Interpretar Então, aqui, ó. como é que você vai a lei. parametrizar aquilo? Exatamente. Como é que você vai ver se a máquina fez correto? Porque você vai ter que, pelo menos por amostragem, conferir o que está sendo É feito. que a gente estava discutindo ali há pouco, né? Que eu tenho esse porque não hábito, eu dá. não confio às vezes na tecnologia, no sistema, e eu refaço a apuração do cliente, às vezes, na mão. Entendeu? Mas como eu consigo fazer isso? Aplicando a lógica, a técnica. Sim, ler a lei, aquele Exatamente, que criou aquele entender. imposto, entender por que ele foi criado. Na como verdade, foi os a lógica sistemas, do eles vêm tributo. inteirados, né? Você que tem que fazer toda Exato. a Você tem que colocar parametrização regra. daquilo. Isso. Para ele funcionar da forma Sim. que a intenção de manter os processos todos automatizados, mas para isso rodar, você precisa parametrizar. E para parametrizar, você precisa entender e colocar todo o trabalho de conhecimento ali dentro do sistema. Senão ele não Isso. funciona, gente. Não Lamento informar. funciona. Não Não funciona. Não vai sair nenhuma guia, nenhuma folha Você gerada. não vai comprar um sistema parametrizado. Até porque, como a gente falou antes aqui, a contabilidade é uma ciência social. Cada empresa é uma empresa. Cada forma de trabalhar de uma empresa vai gerar uma contabilização diferente, um raciocínio de departamento pessoal e tributário diferente. E o sistema... Tem como você parametrizar igual várias empresas? Tem, se elas forem exatamente iguais. Se não, não. Você vai ter que entender a lógica. Como é que aquela empresa funciona? Como a operação roda. Como ela roda para você conseguir encontrar o melhor método de trazer essa informação para dentro do sistema e ali em cima daquela informação você conseguir trabalhar a regra, a lei, né? Sem falar que nem toda empresa você vai conseguir automatizar o processo, porque o empresário que decide. Exatamente. Né? Eu até vejo contadores que falam, o cliente entra aqui do meu jeito, ponto, acabou. Dá certo? Dá certo. Mas você vai ter X clientes. Sim. Porque não é todo mundo que vai se adaptar a você. Você não é uma Big Four, meu amigo. Sinto muito, você não está entre as 4 maiores do mundo para ditar como o seu cliente vai trabalhar. Exatamente. Na maioria esmagadora dos casos, você vai trabalhar baseado na realidade do seu cliente. Então, se ele não quiser usar um sistema financeiro que você orientar para você importar a contabilidade, você vai ter que automatizar o processo de outro jeito. Se ele não quiser te mandar o documento do jeito que você quer, você pode até cobrar mais caro dele, mas você vai ter que fazer a velha contabilidade manual. E aí, você sabe fazer? Você estudou para fazer? Entendeu? Infelizmente, né? Essa é a nossa realidade. Fora as empresas que entram já com uma história, né? Já tem um sistema operacional, não quer mudar. Você tem que e aí, às vezes, né? você vai ter que se adaptar ao sistema dele, né? Sim, então, senão não vai fluir. O cara já tem o sistema de faturamento dele, tudo. Né? Tudo. Então, financeiro, quando é loja, né, o sistema de loja, que você está acostumado a trabalhar com um determinado sistema, e aí você tem que se adaptar e transformar, tentar, se conversa com o teu sistema, é um processo de automação. Para isso, você precisa entender tudo. Mais um motivo de você conhecer o processo, né? De repente, você tem que importar aquilo em Excel, parametrizar para o teu sistema, importar, testar, analisar. Sim. Essa parte conhecer a operação, o dia a dia né? do cara, como é que ele funciona, como é que ele roda. Até para você conseguir ter essa conversa de uma maneira orientativa, pelo caminho certo. Então, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é visitar. É bem legal, né? Eu também. É bem legal. A gente sai de lá com várias ideias. Sim. Tem hora que eu tenho que me frear, porque nem sempre as ideias a gente consegue vendê-las. Não, é isso que eu falo. E às vezes você tem a ideia e você quer fazer, e você não consegue vender. E tentar monetizar, né? Ficar dando tudo também. Não, mas às vezes até para transformar isso, você também precisa se preparar para isso acontecer, né? Sim. Eu não sou do escritório tão grande, então eu preciso que a minha equipe segure e compre a ideia, esteja preparada para operar aquilo, porque às vezes são problemas que a gente não atua, né? A gente não faz aquilo. Quando você mergulha dentro do cliente, aconteceu isso comigo ano passado. Eu nunca tinha ido no lado, ele sempre teve o operacional, o escritório longe do operacional. Então, toda vez que eu tentava ir lá, ele, não, vamos aqui no escritório, porque é aqui que eu fico, eu não estou lá, quem está lá é o braçal, e eu nunca fui. E aí esse escritório teve que ser fechado por causa da pandemia. E eu falei, não acredito que eu vou conhecer o teu operacional, eu preciso, estou lutando para isso já há um tempo. Quando eu cheguei lá, o mundo que era, não era o que estava nos meus números. Refletia, né? Não refletia, era outra realidade. Eu falei, peraí, senta aqui no colinho da Titi, vamos conversar toda essa estrutura aqui,
que eu acabei de identificar e visualizar. Não, tá tudo errado, vamos voltar. Vai ter retificadora, vamos procurar documentos que estou vendo, né? Que tinha equipamento. Ah, mas eu não sei nem onde foi, onde tá. Eu falei, a gente vai achar. Vamos buscar isso. Porque eu não vou, eu já identifiquei, é aquilo, né? Contador não pode ficar calado. Uma vez identificado, você tem que consertar e mostrar para ele também, não é só daqui para frente. Tem hora que a gente tem que voltar ao tempo, principalmente nos prazos legais que o governo pode ir lá. É porque, de repente, ele foi educado pelo contador anterior a também não mostrar muito o seu nada, dia a dia, sim, né? sim. E aí, quando você chega ali, que você se depara com aquela realidade, fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, porque com certeza hoje R$1.000 de equipamento não é a quantidade de máquina que você tem aqui. Sim, agora com o buscador de XML facilita, porque se ele fizer o favor de comprar o imobilizado no nome da empresa, não no CPF dele, adora comprar caminhão e carro no nome dele, né? Aí você descobre, porque você puxa e vê no fiscal, importou, pois se é um ativo imobilizado, tá certinho. São os processos que a automação já te ajuda, né? Mas se for coisa do passado que ainda não estava rodando dessa forma, a gente tem que colocar. Falei para ele, não dá para ficar mais fora. A gente vai retificar os últimos 5 anos e vamos identificar todos esses valores. Nem que a gente faça procure na legislação uma forma de legalizar isso, mas não dá para ficar o erro já foi identificado. Então, a gente tem que solucionar e resolver, né? Sim. Para zerar essa situação. A contabilidade é muito maneira. Isso as pessoas acham chato. Não é possível achar chato, cara. Sério, não. Mas eu não acho chato. As pessoas falam assim, mas Carol, você tem que aproveitar seu final de semana. Eu falei, gente, mas eu tô aproveitando. Tem hora que é legal. Me divertindo aqui com esse negócio. Não é? Nossa, e quando você acha uma diferença no balanço, nossa, achar aquela diferença é uma delícia. Vai dar boa notícia, é a melhor coisa que tem, né? Você recebe, sei lá, um cliente novo que ele estava fazendo por conta dele, aí você vai lá olhar a apuração dele, ele fez errado, tem crédito de imposto. Tem crédito. Olha aqui, meu filho, você ainda, tanto. Eu te dou, além de você ganhar uma contadora, você ainda vai ter uns créditos do passado que eu vou te dar junto. Presente com presente. Uma função importante pra você. Como é que você fez? Aí, meu amigo, olha só. Vai cuidar do seu negócio, deixa que eu cuido da sua empresa. É a melhor coisa falar isso pro cliente, né? Vai fazer o que você sabe fazer e o resto deixa por minha conta. É verdade. Cada um no seu quadrado, né? Claro. E assim, eu não podia deixar de falar. Já terminou, companheiro? Não, Matheus. Vai, Matheus, então, liberou aí. Rapaz. Hoje não tem limite de tempo. Show. Eu tenho curiosidade de saber, na verdade, eu entrei há pouco tempo no time aqui no Ponto e Vírgula, no programa de resenha de contador, e eu tenho essa curiosidade, porque eu sei um pouquinho desse passado. Como surgiu? Eu sei que você idealizou isso, Gi. E aí teve parceiros aí que te abraçou e tá aí esse time incrível que hoje eu tenho o prazer de fazer parte. Conta aí como é que foi essa ideia. O Resenha de Contador, na verdade, ele nasceu dessa minha necessidade de comunicar, né? Por várias formas, de vários jeitos, de várias plataformas, né? E aí eu conheci a Dani e o Luciano, que são, né, os donos aqui da rádio, por conta de eventos de empreendedorismo. Eu acabei conhecendo a Dani e aí a gente começou a conversar, a falar, comecei a participar de eventos junto com eles. E aí, numa dessas conversas, o Luciano falou assim, poxa, você podia ter um programa lá na rádio, né? Falei, cara, como é que eu vou financiar um programa falando sobre contabilidade nesse momento da minha vida? Que eu estou implementando a empresa, ainda estou mudando o processo, ainda estou me descobrindo como empreendedora contábil. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu sou muito... Eu costumo dizer para as pessoas que é independente de fé, né? Eu acho que eu sou cristã, mas assim, eu sempre entrego muitas coisas a Deus. Eu preparei, né, o piloto do programa e falei assim, cara, uma hora isso aqui vai acontecer. Eu não sei quando, mas uma hora isso aqui vai acontecer. Eu fiz o piloto do programa e falei assim, Luciano, eu tô com o piloto do programa pronto, mas eu não tenho condições de financiar o programa agora. Nesse momento da minha vida, eu não tenho condições de arcar com esse valor para poder botar o programa no ar. Mas eu tenho certeza que se for da vontade de Deus, né,
Ele sabe o desejo que eu tenho de falar sobre contabilidade, de mostrar para as pessoas que a contabilidade é divertida, é legal, o quanto eu me divirto fazendo o que eu faço, o quanto eu amo fazer o que eu faço, que eu tenho certeza que na hora certa as coisas vão acontecer. E aí eu fiz o piloto do programa e na sequência eu conheci o Rafa, né, através do CRC. Aí, numa dessas conversas, a Dani falou para mim, pô, você conhece o Rafa? Eu falei, cara, eu conheço o CRC e tal, que não sei o quê. Falei, cara, vou conversar com ele. Aí peguei, trouxe o piloto do programa pro Rafa, ele adorou a ideia e falou assim, não, cara, a gente vai botar o programa pra poder rodar, a gente vai dar um jeito, vou conversar com a Dani, vou conversar com o Luciano. Eu falei, então tá bom. E aí, a gente teve a primeira conversa, na segunda conversa já foi a conversa com o grupo, né, que você foi recepcionada aqui. Nessa segunda conversa, ele já comprou a ideia do programa. E aí a gente fez todo o trabalho de escolher nome, né, como é que o programa ia ser estruturado. Ainda tem algumas coisas que o piloto ainda vai trazer ao longo do tempo. A gente vai começar a trazer para o pessoal aqui, que a gente conversou inicialmente, mas ele nasceu mesmo dessa necessidade de comunicar a contabilidade de uma maneira mais descontraída, mais divertida, que é como eu enxergo. Tirou onda. É o melhor programa de contabilidade da rádio brasileira. Parado, não tem nenhum melhor. Verdade. Não existe. Concordo com você, Jean. É o único que a gente pode falar o que quiser, inclusive Exatamente. Palavrão. Exatamente. Não tem coisa melhor. Não tem o pi? Não tem fim. Que é melhor que isso. É verdade. Por sinal, a gente fala um pouquinho, né? Eu sou cristã também, a gente não pode falar palavrão, Não mas pode, tem mas de vez em quando dá vontade de hora soltar, no não escritório Seus que filhos dá de vontade, não. fariseu, Eu a gente manda. solto e peço Sabe, perdão a Deus né? depois. Não, o meu sócio, ele senta bem do meu lado, ele é cristão também, o ouvido dele arde o dia inteiro. Olha, vou falar uma coisa pra você. Se eu não vou no psicólogo, é porque eu xingo o dia inteiro. Me alivia, rapaz. Não, é engraçado, assim, eu falo para as pessoas essa história, né, de jogar para o universo, né? Eu até brinquei com vocês, né, logo que eu conheci vocês, eu falei assim, cara, beleza, eu decidi empreender na contabilidade? Ok, eu vou empreender. Aí eu fiz uma oração, eu virei para Deus e falei assim, Senhor, eu não posso patinar, eu não posso errar. Eu preciso estar do lado dos melhores. Pelo amor de Deus, me mostre o caminho. Aí começou a aparecer. Ai, isso é Só gente boa, Você cara. dá a melhor oração possível. Não tem como não ser ouvida. E vou te falar uma coisa também, assim, eu depois que eu entrei no CRC, a minha vida virou outra, assim, é impressionante. Você tem uma história também. Muito impressionante, assim, como boom, sabe, do CRC depois, assim, com Melhorou, relação à evolução evolução. tecnológica, a conhecer pessoas que abriram a minha cabeça, abriram o universo mais da contabilidade ainda para mim, né? Eu achava que eu já tinha uma bagagem legal, né, por ter vivido empresas maiores e tal, mas aí você começa a conhecer pessoas que vieram de empresas pequenas, hoje são gigantes e que fizeram Tem muitas muita coisas bacana. legais que você pode fazer na sua também, que você pode trazer para a sua, sabe? Ver que você é importante, que você também pode. Eu com a minha empresinha pequenininha, eu ainda posso também dar uma ideia legal para um cara que eu conheci que tem uma empresa gigante de contabilidade. O cara fala, porra, que maneira essa tua ideia, eu vou implantar lá. Tu fala, caraca, que maneiro esse cara me ouviu. E isso é muito legal. É muito legal. Porque além de você aprender, você se sente muito importante. Isso te transforma, né? Sim. Transforma muito a sua vida. Isso Nossa, isso é impressionante, incrível. impressionante. O mercado, Eu o mercado ele te obriga a saber antes de você chegar, né? E no empreendedorismo eu tenho visto que, assim, por mais que eu tenha tido toda a bagagem que eu tive, eu passei por grandes grupos empresariais, entendeu? Por grandes empresas em que eu podia chegar e falar assim, sei tudo, cara. Mas assim, eu tinha consciência plena, completa e total que eram universos completamente distintos. E que eu ia ter muita coisa para poder aprender. É claro que eu ia agregar, sim, eu ia agregar porque eu peguei grandes números, né? Eu não peguei R$1.000, eu peguei 1.000.000. Mas assim, com certeza eu ia ter muito a aprender porque são universos completamente diferentes, cara. Muito. Diferente. É muito legal. Desculpa, Carol. Tranquilo, companheiro. Você tá podendo. Hoje o microfone é seu. Não. Hoje. Semana que vem ela tá ali do outro lado, aí ela fica mais esperando. Fala um pouquinho só menos. Semana passada não foi? Foi. Foi eu.
Ela tava ali quietinha, fazia pergunta, se calava. E toma, Carol, fala, agora é sua vez. Ah, estrela É isso aí, claro. Hoje é você. Daqui a pouco é o nosso amigo Jean. Você tá vindo aí, já Uma já. coisa legal pra gente falar aqui pra vocês, ó. Daqui pra frente vocês vão conhecer um pouquinho de cada um dos apresentadores, que a gente faz questão de se apresentar pra vocês aí, vocês conhecerem um pouquinho da história da gente, né? E é bem bem legal, né? Assim, Acho eu bem gosto legal muito isso de também. conhecer a história de pessoas que eu admiro, de outros empresários e profissionais da contabilidade. A gente sempre aprende Aprende alguma muito coisa. com isso. E a gente falou isso semana passada em relação eu acho que foi o Rafael que colocou isso, da minha história não vir de uma sucessão, né? É. E aí a gente tá escutando aqui pela segunda vez consecutiva, que também não foi uma sucessão, Não, né? não. E aí e a gente tá escutando mais uma história de sucesso. Então, para esses jovens aí que tá lutando, começando agora a sua carreira na faculdade, que a gente também tinha isso, né? Eu tinha isso, falei, meu Deus, como é que vai ser? Porque todo mundo que eu vejo, ele ganha o escritório do pai, do avô. Merda, né? E eu não tô nesse. Não é o meu mundo, né? Não tenho nem. aconteceu isso comigo. Eu tô assim. Não conheço isso. E aí, como é que vai ser? Como é que eu vou dar o start? Como é que vai iniciar no mundo que a maioria, né? A grande maioria, principalmente se tratando aí há 15 anos atrás, vinha de uma sucessão e lutar Nossa. com esses grandes escritórios, eu pequenininha. Isso na fila do Não, pão, isso que eu né? falava, Não naquela é? época ainda era mais difícil, né? Quando você começou há Muito 15 anos mais atrás era bem difícil. pior. Muito mais difícil. Eu vejo que não tinha esse universo inclusivo que tem hoje. Não tinha. Não tinha. Hoje tá bem assim, Por bem isso que melhor. eu acho que nesse meu start lá, eu fiquei muito afastada do CRC, muito afastada de tudo. Eu via no meu mundinho ali com os meus clientes, e no máximo era um amigo da faculdade que ainda trabalhava no ramo, que foi para esse lado também de escritório, que eu já tinha, que tinha uma sucessão. E aí a gente trocava uma ideia ali com aquele mundinho da galera da faculdade, não essa troca que é Esse hoje. universo Você gigante, troca né? hoje com pessoas que você nem sequer se conhece pessoalmente. Pessoalmente. Aqui, ó, ao vivo, a gente tem uma galerinha aqui da contabilidade Freitas e Lemos, que são amigas minhas de infância, de Recife. Eles estão aqui online, Ah, quer que dizer, legal, bem-vindos! a gente fez uma live que a semana legal, passada com a Ana. E olha só, é região. E a gente, para montar um conteúdo, para passar isso para quem está ali escutando, né? Isso é incrível, que não tinha certeza. isso. Bem legal, né? Muito A legal. tecnologia ajudou muito, né, Muito, cara? muito, Assim, muito. Aproximou aproximou contadores do Brasil inteiro. E a abertura que a gente teve, né? Porque as pessoas poderiam se fechar no universo delas, simplesmente não responder os directs, não responder, né, as mensagens, mas assim, você viu que teve uma abertura aí por parte da própria classe, a classe se abriu sim para conversar Sim, mais, sim. para trazer mais questões, para trazer mais problemas, para se juntar para buscar soluções. Eu achei fantástico, cara. Bem Acho legal, que é um né? ganho da pandemia pra gente, É. foi nesse aspecto. Hoje, Pandemia. esses grupos que tem no WhatsApp, né? Que não param nunca. É muito engraçado, A né? gente tá, bem legal, Você bem legal. acompanhar. Não, e aí às vezes olha assim, gente, são histórias assim, cabeludas. Sim, Eu falo, eu não passei por isso. E aí eu falo, gente, eu aprendi mais. Aí vem um colega em cima, não, faz isso, tem um site aqui, tem um Faz link ali, assim. procura fulano. E aí pronto, já aprendeu mais um processo que às vezes você não viveu na sua bem vivência legal. no seu escritório. Isso é muito Por legal. um grupo de WhatsApp que eu não conheço, nem tá salvo nos meus contatos, vamos dizer assim, porque são grupos enormes, né? Sim, não dá pra falar todo Comunidades e mundo. comunidades. E aí eu falo, gente, eu acabei de aprender com uma pessoa, sei lá, do sul até. Às vezes tem uns áudios também, né? E aí você vai escutar aquele sotaque de uma região diferente. Acabei de ter uma aula de um determinado problema de uma outra pessoa num grupo de WhatsApp. É Não, incrível muito maneiro isso. mesmo, Muito né, legal. cara? A As vantagens da tecnologia tecnologia. abriu o mundo, né? No primeiro momento, eu lembro quando veio esse boom em tecnologia, eu falava, gente, mas o cliente não tem noção e me manda mensagem às 11 horas da noite. Eu assim, internamente reclamava, né? Hoje já virou costume. Às vezes eu paro para responder todo mundo às 11 horas. Então, assim, Sim. quando eu vejo, tem a galera da madrugada, né? Que a gente vai conversando e vai trocando, mas chegando eu falo, gente, eu preciso dormir, a gente precisa dar limite, que eu preciso Exatamente. descansar. Mas eu já não sofro tanto porque eu tô ali recebendo ou lendo ou enviando uma mensagem num horário fora do expediente.
Não, Já sim, virou isso é comum. legal. A gente, quando abriu a empresa, quando a gente fez o nosso plano de negócio em 2014, eu e Marcelo, a gente já se intitulava como contador 24 horas. Desde que a gente começou, a gente responde o nosso cliente. Eu tô com o telefone na mão, se eu ver ele perguntar, eu respondo. Ou no Também. privado, ou a gente tem grupo de todas as empresas Eu desde o também. começo do escritório. A gente sempre teve. Eu fiz na pandemia. E isso é importantíssimo. Sim. Assim, desde o comecinho a gente sempre montou um grupo, porque é o que eu falo pro meu cliente. Não me manda no privado, me manda no grupo, porque meu sócio vê, eu vejo, os meus Quem gestores estiver disponível veem. naquele momento. Alguém, e assim, graças a responder. Deus, a gente tem clientes que têm bom senso. Então ele só fala contigo coisas muito complexas. O que é normal vai por e-mail mesmo, ou liga, ou fala em horário comercial. Você vai fazendo um trabalho de conscientização também, né? Mas Sim. tem um contato direto ali numa O emergência. tempo todo. Se você não puder, mas tua equipe tá ali junto e vai fazer um processo. Sim. Vai fazer, vai ajustar, vai atender o teu nessa cliente. pegada de consultoria, né? Eu falo muito pro meu cliente, cara, você é empresário 24 horas. Sim. Você pode estar na sua casa 10 horas da noite de sábado e ter uma ideia pro seu negócio, falar, vou implantar isso na segunda. Fala comigo primeiro, pelo amor de Deus. É engraçado que contagia a sua família, né? É. Quantas vezes eu tô lá atrás trabalhando e vira meu marido e fala assim: filha, vem aqui, saiu um treco desse novo aí da tua área, vem aqui pra tu ver. É assim mesmo. Isso é Televisão maneiro, né? ligou, meu marido fala assim, tá falando aqui, ó, de contabilidade, de decreto. Ele não pode ver essa palavra Já decreto. fica doido, né? Gente, ele fala, olha só, você tá fazendo então decreto, eu tô assistindo lá, a gente tá cozinhando, né, ou fazendo, dando comida pra Pra filho. alguma coisa. E aí ele escuta a palavra decreto, ele já acha, e você Saiu precisa... aqui, o governo Não, já é, mexeu tudo de novo. é bem legal, Vem aqui. Pô, a minha noiva é advogada, cara. A gente conversa direto sobre isso. Ai, ai. Sobre vários tipos de leis, assim. Aham. Problemas trabalhistas, O que tributários, você acha? questões legais. Ela revisa meus contratos praticamente todos, assim. bom. Ah, E legal. tal, Quando a entendeu? pessoa é Então, advogada. assim, Verdade. é muito legal essa troca, né? Ainda É mais, muito legal. assim, ela se Dentro de envolve. casa, é, termina ajudando. é muito maneiro Muito isso. legal. É verdade. Vamos. Quer finalizar? Assim, a gente estourou bem, né? Sério? Um pouquinho Ih, só. Agora que eu vi a hora. 40 minutos só. Gente, a gente fala muito, né? A conversa quando é 40 gostosa é minutos. isso, na casa É não tem muito fim. Mas essa é a ideia da resenha, né? Exatamente. Vai ser a um gente papo conversar. legal. Daqui a pouco não vai ser mais 1 hora, tem que Vai ser colocar duas. já na Pode programação ser. 2 horas. Acho, Eu gosto quando tinha o Matheus fala, porque ele sempre tem razão, menino. não é? Esse rapaz, ele é demais. Matheus, ele só pessoal, abre a boca quando ele tem certeza. né? E aí, Vi? Gente, posso finalizar o É isso que programa? eu ia te falar agora. Então, gente, eu amei estar aqui com vocês, amei contar um pouquinho da minha história. Trouxe a minha filha como um apoio emocional, que ela está sempre acompanhando. Tudo que eu fiz até então, ela acompanhou um pouquinho de perto. Então, eu fiz questão que ela estivesse aqui hoje para dividir esse momento comigo. Quero agradecer demais ao Rafa, a todo o time do Resenha de Contador que me deram essa oportunidade de dividir a vida, o empreendedorismo contábil com eles. A Carol, que tem sido também essencial aí nesse minha nova época, minha nova era aí na BI. Então, estou muito grata a Deus e a todos vocês por esse dia, por tudo que a gente conversou aqui. Obrigada. Que Show de bola, é fofo. sempre um prazer estar aqui com vocês, cara. O programa é sensacional. Quando eu tô aqui eu aprendo, quando eu assisto de casa eu aprendo, né? Vocês duas Já são coloco até no sensacionais. despertador no meu celular. Isso aí. Viu, gente? Aprende com a Carol. Bota É. Isso aí. Depois do Covid, o esquecimento, então uns processos aí Não é? de esquecimento, a gente tem que lembrar de certas atitudes e aí é sensacional. Colocar o despertador é uma boa dica, gente. Boa Não dica, podem né? perder. Agradecer a galera que tava no YouTube aí com a gente até agora, firme e forte, Muito né? obrigada. Tem uma O pessoal galera que tá na internet forte aí ouvindo a aqui. rádio. Obrigado aí, pessoal, pela participação. E segunda que vem tem mais, né? Verdade, gente. Segunda que vem tem Resenha mais. de contador. Não percam, gente. Gi, obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme aqui dividir. Hoje a gente ficou meio reduzido a equipe, né? Que a gente tem outros
colegas participando de eventos, só que a gente teve visita ilustre aí Da Ju, do da Dudu. Ju. É, o Dudu tá lá, O Dudu tá lá o Dudu fora. tá lá fora. Meu filhote veio também hoje. Queria conhecer a rádio. Mãe, eu quero ver a rádio que você está no palco. Ele falou palco. No palco. O palco. Sensacional. Mas Muito é um bom. prazerzão aqui estar dividindo essa mesa com vocês, aprendendo um pouquinho mais. Mas Conhecendo é um pouquinho mais da sua história. Muito obrigada, Obrigado, pessoal. pessoal. Boa noite. Quem quiser rever o programa, tá no YouTube, vai ficar gravado, tá bom? Segunda-feira a gente vira podcast e no sábado tem a reprise do programa aqui em rádio.com. Muito obrigada, beijo e tchau, Obrigada, tchau. turma. Boa noite. Tchau, tchau. Ela tinha que terminar, né? Porque não acaba aqui.